paz do Mestre, a jornada se faz muito mais difícil e muito mais pesada. Então, neste momento em que estamos ouvindo essas músicas, que Cristo é a nossa felicidade, é o nosso Mestre, o nosso guia, fechemos os nossos olhos para permitir que a espiritualidade amiga faça essa conexão. Quando uma lágrima cai aonde quer que seja, também é a minha lágrima. E da mesma forma, Senhor, na medida em que colocamos em prática os seus ensinamentos de benevolência, de caridade e de amor, sabemos que estamos contribuindo também para um mundo melhor, com menos violência, com mais tolerância e capacidade de compreensão. Esteja conosco, Senhor. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui está, intuindo o nosso irmão Jorge Hessen, que diante de uma responsabilidade tão grande vai nos colocar essa visão espírita em torno de um tema que muitas vezes é tabu, mas que precisa ser desvendado, precisa ser enxergado. E assim, Senhor, com muita gratidão em nossos corações, pedimos por todos esses irmãos que muitas vezes são incompreendidos, são assassinados, são feridos, que o mundo possa enxergar com olhos mais amorosos, que é o que verdadeiramente você nos pede. Esteja conosco hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos explicar como vai funcionar esse seminário. Primeiramente, a gente agradece a presença de todos vocês aqui. E aí, vou chamar agora o presidente do Instituto Vida, Jaime Ferreira Lopes, para falar as palavras iniciais e, posteriormente, nós vamos explicar um pouco como vai funcionar esse seminário. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande recebê-los aqui em nossa casa, no nosso instituto. Sei que aqui tem uns rostos, né, umas carinhas aí novatas presentes aqui, de algumas outras casas espíritas. A gente quer dar então as boas-vindas a todos vocês, né, que vieram estar conosco nesta noite aqui no Instituto Vida. A nossa casa, ela nasceu em 2011, né? Nós aqui neste mesmo ambiente aprovamos o Estatuto de Fundação da Casa. O artigo 1º do Estatuto, quando a gente coloca dos objetivos da nossa casa, lá está dito claramente, né, desde a fundação, que esta casa acolhe a todos, independente da raça, da cor, mas sexo, nesse sentido de definição de gênero, mas também diz respeito à orientação sexual. Isso está nos nossos estatutos. Nenhuma pessoa que adentra esta casa será discriminada, desprotegida, será sempre acolhida, independente da sua orientação sexual. Vocês podem dizer, mas você está falando óbvio nos tempos de hoje. Para um estatuto de uma casa espírita, isso é muito, porque é como se o estatuto da casa espírita é como se fosse a constituição, né, do ponto de vista legal da casa espírita, onde ali se estabelece os seus objetivos. Hoje nós estamos aqui reunidos para debater esse tema especificamente, é um dos subitens da exposição, a questão da orientação sexual, mas nós vamos falar da sexualidade humana, focando um pouco nessa problemática. O Jorge vai desdobrar isso em 3 subtemas, e o primeiro deles é uma questão que está colocada hoje muito fortemente, cada qual recebe aí nas mídias sociais, posição a favor, posição contra, sobre a questão de ideologia de gênero. Mas também tem um outro tema que ele vai aprofundar hoje também, dentro do limite do tempo, né? Porque são temas muito complexos, que evidentemente um seminário como esse
não irá aprofundar devidamente, mas já é importante que comecemos a tocar nesses assuntos e aprofundá-los. O outro tema que tem a ver com a questão da identidade sexual, né? Na verdade, desculpa, identidade de gênero, né? A penúltima novela da Globo trouxe essa problemática com um personagem exatamente tratando-se da questão da transexualidade. E então, nesse sentido, é que nós vamos hoje trabalhar, né? Trabalhar essa temática. No movimento espírita, isso também não é consenso, porque o tema é novo e não é consenso. E nós resolvemos enfrentá-los aqui dentro da Casa Espírita, né? Por entender que nenhum tema, por mais polêmico que seja, né, o Espiritismo deixa de jogar luz, iluminar. E é por isso que aqui estamos. Eu quero então, finalizando as minhas palavras de abertura, agradecer ao Jorge Hessen, né, por ter aceito essa tarefa de aqui refletir conosco nesta noite, e agradecer a todos vocês. Quero agradecer os internautas que também nos acompanham aí pela transmissão ao vivo no Facebook, e esperamos que luzes sejam lançadas em nossas mentes, dos que aqui estão, dos que nos assistem pelo Facebook. Para finalizar, hoje na nossa mediúnica, ao final dela, foi nos apresentado pelos quadros de evidência a presença de inúmeros homossexuais que foram assassinados neste país, que foram vítimas da discriminação de uma forma ou de outra, e alguns deles vítimas do suicídio exatamente por não ter dado conta de vivenciar essa realidade, né, em si mesmos, exatamente pela falta de solidariedade, de compreensão, pela força ainda muito forte do preconceito, inclusive nos núcleos familiares, porque é ali que esses seres, onde deveriam encontrar amparo, apoio, compreensão, encontram rejeição, discriminação. Quantos deles são expulsos de casa, né? Exatamente por carregar na alma e na vida algo que eles não fizeram uma opção, né? Trouxeram isso nessa existência. Então é importante que aqui reflitamos com seriedade, com lucidez e com coragem sobre este assunto. Que a paz de Jesus envolva todos nós, ilumine o nosso irmão Hessen, para que ele jogue, que a espiritualidade através dele possa jogar luzes sobre um tema tão complexo, tão difícil de ser abordado, mas que precisa o Espiritismo dar conta também de dar a sua iluminação. Agradeço a presença de todos e um bom seminário para todos. Então, como o nosso irmão Jaime também nos colocou, a problemática está aí, e nós, como cristãos e espíritas, não podemos fechar os olhos. O Brasil, se eu não me engano, se não for o país que mais mata homoafetivos, é um dos que mais mata, né? Eu acho que está, inclusive, lidera esse ranking, esse triste ranking. Então, cabe a nós perguntarmos se um transgênero, um transexual, um homossexual fosse colocado à frente de Jesus, o que Jesus faria? Né? Então, nós, como cristãos, independentemente do segmento religioso, como cristãos, sejamos espíritas, protestantes, evangélicos, católicos, se a gente se dispõe a tentar seguir Jesus, a gente tem que, no mínimo, tentar imaginar o que ele faria se encontrasse um ser, um espírito desse na frente dele. Certamente ele não julgaria e nem condenaria ninguém. Então, nos cabe ter esse raciocínio. O seminário ele vai estar dividido em 3 etapas. Então, como o Jaime já falou, nós vamos falar sobre a problemática da ideologia de gênero, a identidade de gênero e a orientação sexual. Às 8h35 nós teremos um coffee break. Então, aqui no Instituto Vida, nós costumamos vender o lanche. Esse lanche é revertido
para comprar peças e fazer enxovais para as mãezinhas carentes que são atendidas aqui pelo Promater. Então, todo o dinheiro que vocês gastarem aqui serão revertidos para esse bem. Então, meus irmãos, mais uma vez a gente agradece ao nosso querido irmão Jorge, que tanto nos ensina. Ele não gosta muito de elogio, mas a gente vai falar. Tanto nos ensina porque é um cara que se aprofunda nos temas. Hoje em dia, na sociedade, a gente vê tudo muito superficial. As pessoas ficam na superficialidade, o que é muito ruim. Então, ele se aprofunda, ele mergulha. E além de se aprofundar e mergulhar, ele nos brinda com esse conhecimento, com esse esclarecimento. Então, Jorge, mais uma vez, receba a nossa gratidão, meu irmão. Que Jesus continue te iluminando, que você continue sendo parceiro nosso aqui por muitos e muitos anos. Pode. Obrigado. Boa noite, então, a todos os presentes. Só vou gritar. Que Jesus nos ampare a todos, que nós possamos, diante desse tema, como disse nossa irmã, um tema tabu, um tema que precisa ser aprofundado por todos nós, não somente espíritas, cristãos, não cristãos, espiritualistas, materialistas, a fim de que nós possamos efetivamente compreendermos o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Será que as diferenças entre nós estabelecem exatamente a necessidade do convívio, da solidariedade, da fraternidade, do amor, da compreensão? Sem isso, nós ficaremos permanentemente na teoria e não andaremos. A proposta ela é desafiadora no sentido em que eu sou historiador, jornalista também, e como escritor, em algum momento nos convidaram para enfrentarmos esse desafio de expormos esse tema, como eu disse no início, que é um tema para muitos, inclusive espíritas, um tanto quanto tabu. Ainda não, digamos assim, as pessoas ainda não encontram coragem para se colocar, para expor a opinião e para também debater o tema, a fim de que, ao debatermos o tema, no aprofundamento possamos compreendê-lo melhor e evitarmos exatamente essas injustas posições, inclusive, repito, de espíritas desavisados. Eu digo isso porque nas minhas sondagens, nas minhas pesquisas, das fontes que eu busquei, eu encontrei livros, literatura espírita, que coloca, por exemplo, a homossexualidade como um processo, aspas, kármico, não é um termo adequado, né? Mas como um processo de resgate do passado. Quer dizer, ver com esse prisma de escritura, inclusive de área mais científica, eu acho problemático, porque é uma posição, inclusive, de autor, que eu não vou citar nome nesse caso, mas ele tem um posicionamento muito diferente de tudo que eu, com 41 anos de estudos espíritas, acabei construindo em torno desse tema. Então, existem aqueles que, mesmo espíritas, que escreveram e que têm, ou diante da questão, colocam como se fosse, aspa, um verdadeiro pagamento de vidas passadas. Quer dizer, será que é só isso? Porque isso todo mundo, em qualquer situação, em qualquer condição da sua sexualidade, ela pode estar realmente em processo de resgate, não especificamente nessas condições em que nós vamos abordar hoje. Bom, eu fiz aqui no meu roteiro, são 3 horas de conversa, então eu tenho que ter um roteiro para não fugir muito do que nós pretendemos trazer de uma linguagem mais popular, né? Eu boto o que é o estudo de gênero. Na realidade, ideologia de gênero, até é inadequado usar esse termo, nós estamos falando de estudo de gênero mesmo, como essa abordagem está sendo feita, né? Porque as pessoas debruçaram sobre isso, em algum momento um pesquisador coloca esse estudo de gênero tentando mostrar e provar, em algum momento também com experiências trágicas, de que o ser nasce com neutralidade sexual, neutralidade de gênero mesmo. Quer dizer, isso ele tentou provar e trouxe consequências trágicas, e eu vou falar sobre esse caso. É o clássico caso que ocorreu nos Estados Unidos. Nós vamos analisar a questão da identificação de gênero também, num outro momento. Nós vamos analisar a questão das orientações, né, que são aquelas buscas ou da afetuosidade, do carinho, enfim, das nossas tendências em relação ao outro.
e os termos que são utilizados por alguns, como o DG, que são as disforia de gênero, que está muito ligado a transtorno de identidade de gênero. Também vamos analisar em algum momento como é que eles classificam esses chamados transtornos de identificação do gênero biológico, né? A questão dos seres transgêneros, nós vamos falar um pouquinho também que seres, né? O que seriam os transgêneros, o que são cisgêneros, são temas assim de segundo grau mesmo, nós vamos trazer para ficar de uma forma fácil e deglutável, né? Deglutível, melhor dizendo. Bem aquele estilo primeiro, segundo grau, para entender o que é a transgeneridade, o que é a questão da cisgeneridade, o que é as condições do binarismo, as questões do não binarismo, que tem essa linha também bem controversa, né, do macho e fêmea, mas nenhum nem outro, isso é muito difícil de ser compreendido também, talvez não dê para aprofundar muito nisso. E a questão da diferença entre um transexual e do homossexual, quer dizer, tu tem o transgênero, tu tem o transexual, são coisas diferentes, são situações como indivíduos diferentes, tá? E a questão da bissexualidade, tudo isso foi abordado por Emmanuel, a questão da bissexualidade também, a questão da pansexualidade e até mesmo a questão da assexualidade humana, né? Nós começamos aqui no meu roteiro exatamente com a definição do termo gênero, porque não vamos falar de momento e depois, do seu ponto de vista, também espírita nesse primeiro momento, né? Então, o termo gênero significa diferença social ou sociopsicológica entre o chamado homem e a chamada mulher. Isso é a definição que se dá de uma forma geral, né? Então, é essa diferença, ou seja, significa as questões, né, para nós possamos exatamente entender o que é homem e o que é mulher. É fácil, o que é homem é fácil entender o que é homem. É fácil entender o que é mulher, considerado o fenótipo, é muito fácil. Mas será que é só isso? Será que falar em macho e fêmea é só o aspecto fenotípico, ou seja, o anatômico, o biológico? Seria só isso? Esse tema, ele é realmente, como tabu, ele tem as suas, eu poderia chamar de complexidade, ou tem uma envergadura que nos leva realmente a ficarmos, às vezes, na superfície da compreensão, tal as suas complexidades, embora eu acho inadequada a palavra complexidade, mas da sua envergadura, né? São termos diferentes. A questão da identificação de gênero, já que gênero é essa diferença que nós, na sociedade, de alguma forma imprimimos, do ponto de vista psicológico do indivíduo, do ser, a diferença entre uma coisa e outra, macho e fêmea, existe a questão da identificação de gênero do indivíduo. E essa identificação de gênero é exatamente a condição em que a pessoa se reconhece psicologicamente como polaridade, ou como homem, ou como mulher, como masculino, ou como feminino, ou ambos em um mesmo ser. A pessoa se reconhece com essas duas características, ou com essas duas identificações, como homem e como mulher também. E o detalhe do não binarismo, ou não se reconhece em nenhuma das duas condições, o que é mais complexo diante do estudo da psicologia humana, né? Existe também a questão que é o terceiro momento que nós vamos analisar aqui com vocês, é a orientação, aí sim, sexual. Essa orientação sexual, segundo algumas classificações, definições, refere-se ao homem ou à mulher, ou seja, ao gênero masculino, feminino, ou ambos, né, em que as pessoas sentem, digamos, uma tendência, uma atração para uma ou para outra condição de gênero, né? Então você vai classificar a pessoa como homossexual, ou como bissexual, ou até assexual, ou pansexual. São uma variante em relação a essas condições de orientações. Essa questão de orientação é mais complicada ainda. Eu digo mais complicado considerando que a orientação, em termos de opções, ela é bem restrita, né? Em termos de opções. Mas em termos de escolha e opções, tem as suas variantes, tem as suas matrizes também diferentes, entre escolha e opção. Tudo isso nós vamos desenvolver aqui, se der tempo, evidentemente, né? Mas vamos lá entrar nas questões. Eu coloco aqui no meu roteiro, para entrar, propriamente dito, na chamada, conhecido mais por ideologia de gênero. Repito, essa palavra, esse termo utilizado como ideologia de gênero, entrou em algum momento por alguns militantes no campo mais político, né, utilizando alguns tipos de vieses de desestabilização prováveis, né,
da própria família, onde tem os chamados micropoderes, muito analisada por Michel Foucault, para ter nessa destabilização tentar restabelecer algum tipo de um tecido social imaginado como ideal. Então, essa questão eu não gosto de utilizar, eu acho que é inadequado, ideologia de gênero. Eu prefiro analisar com os acadêmicos que fazem uma análise de estudo mesmo, estudo de gênero. É bem verdade, como eu disse, acadêmico, em que o espiritualismo não tem muito vez. Eu, nesse primeiro momento, eu tenho que analisar com eles para vocês fazerem ou construir uma diferença entre as ideias dele e o que nós, espíritas, construímos. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, em relação ao estudo de gênero? Ele diz o seguinte: ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Cada indivíduo deve construir a sua própria identidade de gênero ao longo da vida. A questão ainda da ideia de neutralidade. Ou seja, ninguém nasce homem, ninguém nasce macho e ninguém nasce fêmea. Num primeiro momento, fé daquilo que nós aprendemos de que realmente, dentro do princípio de reprodução do Homo sapiens, que nós somos da espécie Homo sapiens, isso está meio ilógico, né? Dentro de uma visão espiritualista, que transcende uma vida só. Mas para eles é isso, né? Ninguém nasce homem ou mulher. A própria identidade de gênero, em relação a essa construção, ela vem de fora para dentro, socioculturalmente, né? É uma imposição da sociedade, é uma imposição que vem de fora para dentro. E esses estudiosos, eles dizem mais o seguinte: mulher e homem, ou homem e mulher, seriam apenas representações sociais, bem flexíveis, né? Independentemente do elemento anatômico, biológico, fenotípico. Ou seja, o corpo não teria muita importância considerando essa afirmação de que o ser humano não nasce homem nem mulher. Isso é uma construção. Será que é? Para nós espíritos, nós sabemos que isso é um engodo. Mas eles têm também os seus fundamentos científicos para tentar mostrar isso daí, né? E nós vamos analisar um pouco sobre essa questão. Ele diz mais o seguinte: não existe apenas o gênero masculino e não existe somente o gênero feminino, mas um espectro, um tipo de um arco-íris, né, que pode ser escolhido pelo indivíduo. Ou seja, gênero, aí é o estudo de gênero, nem macho, nem fêmea. Eles vão a uma quantidade muito grande de especificações na visão deles. Chegam alguns especialistas a falar em 50 tipos de gêneros, né? Claro que ele vai... Mas isso é questão de linguagem mais próxima de quem defende esses princípios, né? E mais ainda, alegam que o estudo visa debater sobre a identidade de gênero, onde entra algum processo mais ideológico. Ou seja, nas escolas, ajudando, eu não sei se colocaria espiado aí, a diminuir o chamado preconceito, né? Existe aí exatamente as entrelinhas perigosas em que você pode utilizar um viés ideológico em que, de alguma forma, você pode convencer uma criancinha. Em que momento você realmente pode fazer com que o ser humano tenha contato com essas informações? Nós temos que chegar ao nível dela, ver em que nível ela está para poder compreender a sua realidade biológica. E não realmente trazer argumentos de fora para dentro, quase que imposto, sobretudo, em uma determinada faixa de idade, na faixa etária do ser humano, em que isso pode alejar essa consciência, sem dúvida nenhuma, sobretudo no primeiro momento em que há a moldagem psicológica. Pelo menos nos primeiros 7 anos, o ser humano ele é moldável, profundamente moldável do que vem de fora. A partir daí que o ser reencarnado é que começa a criar as suas próprias moldagens, as suas próprias identificações naquela personalidade. Mas até os 7 anos é muito maleável essa mente, essa psicologia. Então, se você entrar com informações equivocadas, certamente tu pode criar lesões nessa mente. Isso não tenham dúvida nenhuma, né? E outra coisa também, ele vai falar o seguinte: não existem apenas... alegam que o estudo visa debater sobre a identidade de gênero, ajudando a diminuir o preconceito. Os críticos religiosos, sobretudo os mais... Aí também tem o radicalismo, né, que você vê só de um lado mais radicalizado. E normalmente, por exemplo, no Brasil, com todo respeito, eu faço um parênteses, entre católicos e os nossos irmãos da linha mais luterana, ou calvinista, evangélica, evidentemente, esses últimos aí, eles são mais radicais, eles são mais intolerantes, e está muito presente a ideia de homofobia, né, em algum momento, nesses chamados cristãos, o que é um absurdo. E antes de desenvolver muito a questão da homofobia, psicólogo sabe que quando você projeta nos outros essa fobia, é porque você traz em você essa questão.
Você não resolveu essa questão com você e você não quer se expor lá fora e você quer matar aquele que está expondo você. Isso é homofobia. Você não tem dúvida disso, tá? Mas voltando à questão, alego então sobre essa questão, os críticos religiosos ao estudo de gênero acusam de servir de doutrinação das crianças, desconstruindo os tradicionais conceitos de família cristã. É claro que nós temos uma estruturação no mundo ocidental de família, legado sobretudo de uma cultura dos romanos, dos grego-romanos, que é o que nós construímos mais ou menos na nossa sociedade ocidental. Então tu tem um núcleo de família, né, bem moldado. Aliás, quem moldou muito esse núcleo familiar foi quem pegou um legado muito forte do Império Romano, foi a Igreja Católica, né? Então ela criou muito esse tipo de família, esse estilo, esse modelo de família. Mas esses religiosos, que eu repito, são mais da linha reformista, eles são muito intolerantes. Em algum momento alegam estar realmente acontecendo esse tipo de desconstrução dessa família tradicional. Agora eu queria, nesses instantes iniciais de ideologia de gênero, ou estudo de gênero, mostrar para vocês que também, sob o ponto de vista científico, eles criaram tanto quanto barreiras para a continuação de um estudo mais sério, porque o espiritualismo não está presente nesses estudiosos. Esse é o grande problema. Nós perdemos o foco nas universidades dos estudos do homem transcendente, do homem espiritual. Isso não se debate, né? Imagina falar em reencarnação para esses grandes psicólogos. Você não tem condições de fazer isso, por enquanto, na Terra. Mais tarde, com certeza. Hoje, não, né? Então, eu tenho aqui, eu acho que alguns já conhecem, os que não conhecem, eu apenas vou trazer para os que não conhecem, né? Uma história trágica põe em xeque o estudo de gênero. E essa história aconteceu na década de começa pelo menos com os estudos na década de 50, né, de um professor que ele era um psicólogo e se aprofundou em área de sexologia, que é o professor John Monnet. Ele é um neozelandês que radicado nos Estados Unidos, né, na Universidade de Johns Hopkins, lá em Baltimore, né, lá nos Estados Unidos. E ele começou a fazer os seus estudos dentro dessa visão, nas suas pesquisas de sexologia, sobre a neutralidade de gênero. O ser humano, ele não nasce com o gênero masculino e feminino, e evidentemente você pode trabalhar. A questão da psicologia está querendo sobrepor a biologia, essa é a verdade da tese dele. Ele mostraria que psicologicamente ele conseguiria mostrar que aquilo que a biologia impõe, na realidade a psicologia poderia fazer um tipo de rearrumação nisso daí. E isso foi o grande problema dele, né? Mano, então ele faz, dentro da sua afirmação, é o seguinte: o sexo, considerando o sexo biológico, mas o sexo que nós temos também em nossa cabeça, ele é dado, quando é dado pela natureza, na realidade, você pode, pela educação, ou seja, pela sociedade, pela cultura, pela educação familiar, você transmutar essa realidade de visão individual do que nós chamamos de sexo, ou da própria sexualidade. Então, ele diz o seguinte: um bebê nasce, né, com um aparelho genital masculino ou feminino. Evidentemente, você poderia educar essa criança, independentemente da genitália, com uma característica diferente da genitália. Isso seria possível, você fazer de um menininho uma menininha por um processo educativo, né? E ele disse que isso é possível, independentemente do menininho estar lá com a sua genitália e a menininha com a sua genitália feminina. Você consegue educar e fazer com que a cabeça dessa criança, desse bebê, num processo de crescimento, na sua evolução educativa, ela realmente se convencesse que não é o biológico, e sim o psicológico. É uma mulher com genitália masculina. Isso é possível, segundo ele. Na visão dele, ele tinha que provar isso, que é o estudo de gênero, tá? É claro que esse estudo de gênero não tem sendo um pouquinho com as chamadas questões dos debates da feminilidade, o debate das construções dos movimentos feministas. Isso aconteceu um pouco antes com a ideia de Beauvoir, com a ideia de Butler, com a ideia do próprio Foucault. Eles falam muito sobre isso, são pesquisadores também dessa área. E ele, esse professor Monnet, ele fez o seguinte, como eu disse, uma das frases dele, né, a biologia pode ser subvertida pela psicologia. Como eu disse anteriormente, essa é uma palavra vindo da boca dele, né, que você pode subverter a biologia por um processo educativo, pela psicologia, tá? Ou psicopedagogia. Então, sob as orientações dele, o mais famoso caso, eu fui ver, inclusive, alguns documentários, e o mais famoso da BBC, que é o caso
de Bruce Ramey, ou Ryman, chama de Ramey, ou David Ryman, que é a mesma pessoa, a mesma personalidade, que foi pesquisada por ele. Na realidade, esse menino é um casal Ramey, do Canadá, que tiveram um gêmeo univitelino, é um detalhe, né? São cargas genéticas iguais, e nasce então o Brian Ramey e exatamente o Bruce Ramey. Eu vou usar a palavra Ramey, utilizam também Ramey, né? E esses dois menininhos, com 8 meses, apareceu um problema de micção, de urinar, né? Uma fimose criava obstáculo o fluxo de urina numa das crianças, né? Que foi exatamente o Bruce Ramey. E ele foi sugerido a ele para fazer o corte da fimose, que é uma chamada circuncisão, para poder ficar mais livre, inclusive, do seu processo urinário. E foi feito na realidade, no outro, foi tentada exatamente essa cirurgia por um médico imprevidente, utilizando cauterização ao invés de corte cirúrgico normal. Isso foi foi em 1965, tá? Esse caso dessa cirurgia que aconteceu com uma agulha cauterizadora, e que ao invés de fazer exatamente o corte, ou seja, uma circuncisão correta para poder deixar livre para o Bruce urinar, ele fez um grande acidente na cirurgia, e a criança, com o tempo, teve que perder o próprio pênis. Isso foi uma coisa muito grave, tanto é que o outro nem foi submetido a própria natureza resolveu, o irmãozinho dele, né, o Brian Ramey. Mas ele acabou, infelizmente, tendo a infecção, essas coisas todinhas, e foi a questão da necessidade da castração dele. Então, 2 irmãos univitelinos, e um teve que ser castrado, porque não havia como recompor, fazer uma chamada faloplastia, né? Nesse caso, não conseguia, até porque em 1965, muito tempo atrás, não se tinha essas técnicas como nós temos hoje, de cirurgias, né? E aí, resultado, como ele perdeu, foi feito a castração, e como eram irmãos gêmeos, né? Resolveu o médico, porque a mãe, Jeanette Ramey, vendo na televisão, porque esse professor John Manning, ele era muito famoso dentro do estudo de sexologia com sua equipe. Então ele tentava provar exatamente essa questão da reversão, né, do biológico pelo psicológico. E ela se convenceu e começou na Universidade de Hopkins exatamente a procurar para começar a fazer um tratamento no seu filho, agora castrado, e o outro normal, né? Como é que ela ia resolver isso? Porque ele nasceu homem, nasceu um menino, nasceu inclusive com o nome de Bruce Ramey. O que aconteceu foi o seguinte: ele foi começando a ser submetido aos tratamentos do Ramey, mas com a sugestão de Ramey para a Jeanette e o seu esposo, de que ele deveria ser educado como mulher. Porque, na realidade, era um menino de 9 meses, 10 meses, quando teve a cirurgia, né? Tanto é que com 1 ano e 8 meses, mudou o nome, né, de Bruce para Brenna Ramey, passou a se chamar mulher, Brenna mesmo. O menino, que foi castrado, né, por uma imperícia médica, ele passou a se chamar mulher e foi educada como tal, porque o que foi dito pelo Money para a Jeanette Ramey, para que ela não avisasse para ele, que não informasse nunca, fosse um segredo de família para sempre, de que os dois tinham nascido com o mesmo sexo. Esse é o detalhe, né? Assim, você não precisa falar para agora a Brenna Ramey que nasceu homem, até porque... E o detalhe, para ver a criança urinar, teve que se fazer um orifício no abdominal para poder fazer exatamente expelir a sua urina. Quer dizer, uma coisa mais complicada ainda, né, na sua castração. E também, foi isso durante vários anos, pelo menos 10, 12 anos, foi educado dessa forma, a mãe tentando educar, mas só tem que no crescimento da agora Brenna, que nasceu antes, né, como homem, agora com o nome de Brenna, ela nunca se sentia na condição de mulher. Esse foi o grande problema, por mais que fosse escondido dela, da Brenna Ramey, ela sempre agia como homem. Não tinha forma diferente, mesmo com toda uma educação que a mãe foi dando e com a orientação de um professor sexologista com a sua equipe, etc., uma universidade importante lá em Baltimore,
nos Estados Unidos, e não estava dando certo, porque aquela criança estava ainda com todos os reflexos de uma polaridade masculina. E o irmão, normal, né, como um menino. E vão crescendo, evidentemente, esses dados foram dados exatamente nesse programa que eu vi da BBC, e evidentemente, à medida em que esses problemas foram se agravando, com a Brenna Rhyme, a mãe chegou um momento que ela entrou em parafuso, porque o menino disse que já não queria mais, a menina, né, agora, não queria mais estar diante daquelas informações do Dr. Monet, etc., criava muito problema, se isolava, e etc. Essa é a história. Como ele foi criado como menina e não se reconhecia como tal, evidentemente houve um momento em que houve uma ruptura dessa imposição desse famosíssimo Dr. John Monet, e a mãe, a menina estava com 13 anos, né, seus cabelos compridos, o irmão dele como normal, né, tratado como menino, e ela como menino, então o seio foi tratado inclusive com hormônios, essas coisas todinhas. Enfim, foi avisado, foi avisado, a mãe já não estava aguentando mais os conflitos que esse menino, essa tragédia, esse transtorno que ele trazia, porque nunca se via, ela rasgava os seus vestidos, aquela coisa mais, não aceitava aquela condição, de maneira nenhuma. E, evidentemente, a mãe acabou, tinha com 13 anos de idade, né? A Brenna Rhyme foi avisada, aconteceu isso, foi contada a história para ela, né? E aí, exatamente, no momento que soube, já tinha havido a ruptura, tentaram os processos da chamada faloplastia para tentar recompor, voltar, reverter a situação de Brenna agora com o nome de David, já foge do Bruce, né, passa a ter um outro nome, e é o famoso caso David Rhyme. E isso foi o mais frustrante casos de não dar certo a questão de uma reversão psicológica em relação ao biológico. Por quê? Porque foi crescendo esse menino, agora em 2004, o que se tornou David Rhyme, que é o Bruce que nasceu e passou a se chamar Brenna, ele se suicidou, né, com um tiro na cabeça, depois de várias frustrações, porque o irmão dele também, por problemas inclusive de esquizofrenia, teria pouco tempo antes suicidado com uma overdose de remédios para pessoas com problemas de ordem psicopatológica. E ele acabou tendo problema, ele acabou casando, ele casou como homem na condição normal, adotou 3 filhos, né? O David, o antigo Bruce, né, que se transformou em Brenna e agora David, se casou direitinho, aquelas coisas todinhas, adotou filho, tinha uma vida relativamente feliz com a esposa, segundo essas narrativas. Mas quando o irmão suicidou, né, por questões também psicopatológicas, por quê? Dizem que isso, aí vai a questão dos chamados imagos primordiais das crianças, que é estudado por algum psicólogo, que quando eles estavam sendo tratados pelo professor, muitos filmes pornográficos, para mexer na mente do menino, para que fosse menina, mostrando genitália e fazendo com que eles se tocassem sexualmente, coisas absurdas esse médico, esse psicólogo fazia. Esse foi alejando a mente de um e do outro também, né? A ponto de um acabar ficando com problemas de paranoia, psicopatologias, e acabou desencarnando por suicídio, por uma overdose. E logo depois, em 2004, agora, o David Rhyme também deu um tiro na cabeça. Quer dizer, esse é o mais... E antes dele fazer isso, ele conta isso para a televisão, ele conta isso para a mídia, a farsa, a mentira dos estudos de gênero, sobretudo liderado pelo Dr. John Monet, que talvez vocês não conheciam, aqueles que não conheciam passam a conhecer, porque nós temos pouco tempo, superficialmente essa história, né, que é a debacle dessa imposição de estudo de gênero. Agora, deixa eu ver mais o que eu anotei em relação... por exemplo, o estudo de gênero busca compreender as relações de gênero feminino, masculino, e entra esse terceiro fator, que é a transgeneridade. Os debates, eles surgem como desenvolvimento dos estudos feministas, né, e isso está bem claro, e eu cheguei a antecipar aqui, que foi influenciado pela filósofa, né, chamada Simone de Beauvoir. Ela também tem uma frase interessante, que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, que é dentro daquele princípio de neutralidade. Ainda dentro desse princípio de definições ou subversão de gênero em função de uma psicologia ou social ou cultural, tá? Vem de fora. Tudo isso que nós vamos discutir aqui, nesse primeiro momento. E o que ele vai falar mais é o seguinte: afirmam que há, esse grupo, tá, graves prejuízos pessoais e coletivos, porque o que eles chamam de a educação no mundo, como maioria, que eles chamam de heteronormatividade, ou seja, a educação heteronormativa, acaba criando ou mantendo
segundo eles, uma cultura de preconceito de gêneros, porque a ênfase que se dá dentro dos processos de estudos, né, do ser humano no seu campo de carga da sexualidade, evidentemente que a maioria esmagadora é heterossexual, né? E você cria as bases curriculares de educações em qualquer nível de estudo, inclusive no mundo de uma forma geral, da chamada heteronormatividade educativa ou a heteronormativa educação, né? Então, e isso para eles cria e mantém ainda a separatividade, a não compreensão, ainda um tema tabu, que é exatamente a questão da transgeneridade, que não é a mesma coisa da cisgeneridade. Cisgeneridade está muito ligada à heteronormatividade, ou seja, o cisgênero, eu vou explicar um pouquinho mais, para quem não sabe, evidentemente, porque um padre não pode ensinar missa, né, ou querer ensinar missa para um padre, né, meu irmão? Mas tem muitos que não conhecem esses termos, transgênero, né, a própria questão cisgeneridade. O que é o cisgênero? Cisgênero é o ser que nasce, né, e mesmo em um período de neutralidade, porque o reconhecimento de gênero, segundo estudiosos, no ser humano ocorre aproximadamente em torno dos 3 anos de idade, começa a se reconhecer o gênero, segundo esses historiadores, tá? Ou esses pesquisadores. Mas eu coloco mais o seguinte: o que determina alguém como masculino e o que determina alguém como feminino, né, seria a questão fenotípica, ou seja, a questão anatômica, a questão corporal, a questão biológica. É isso que determina alguém seja macho ou fêmea? São algumas perguntas que eu estou fazendo, debatendo com eles na minha pesquisa, debatendo com eles lá, tá? E aí eu coloco mais. Esses temas são tabus. Eu não gosto de usar o termo complexo, embora academicamente eles usam muito o termo complexidade, né? Eu acho que nessa envergadura de complexidade, as pessoas podem achar que na complexidade você não encontra uma linha, um eixo, né, de razoabilidade, ou seja, de possíveis melhores interpretações, porque tu tem um leque enorme, um arco-íris de definições, evidentemente. Então nós temos que ter algumas cautelas e nunca estarmos colocando aqui uma palavra definitiva. Não, essa é a que mais define isso ou aquilo, que conceitua melhor isso ou aquilo. A gente deixa alguma coisa também para que as próprias pessoas que ouvem possam, elas próprias, construir o que compreende sobre o tema, tá? Então, ele diz o seguinte: o que determina alguém como masculino ou feminino? É a anatomia? Esses estudos precisam realmente ter melhor aprofundamento. Cogita-se, por exemplo, influência do meio social. Esse grupo, o meio social vai influenciar? Eu mostro que o Ryman não influencia. Não influenciou, pelo menos. É um caso clássico que não influenciou, e muitos outros. Eu conheço casos de transgêneros, né? Que transgêneros chamados transexuais. E eu vou explicar mais à frente que seria o transgênero transexual. É aquele que... O transgênero é todo aquele que não aceita exatamente aquilo que é imposto pela natureza. Ele sempre tem uma oposição a isso. Mas tem transgênero, transexual, que não somente se opõe, como também quer fazer uma reversão através de cirurgias do seu próprio corpo. É diferente do transgênero em si, que convive com, mesmo opondo-se à própria genitália. Mas ele fala o seguinte: cogita a influenciação do meio social, influencia a constituição da família. Isso é básico, é claro. A gente sabe que a família interfere, até pelo menos a Ryman não tanto, mas a família interfere nessa moldagem de um reencarnante até 7 anos de idade com muita força. E as questões dos fatores genéticos também. Agora, quando nós vamos falar sobre a intersexualidade, que é diferente de cisgeneralidade ou da transgeneridade, aí a coisa complica ao infinito. Vai ao infinito, porque a questão da intersexualidade são seres humanos que reencarnam exatamente, biologicamente, com as duas sexualidades, com dois gêneros. E com duas gônadas, nasce com útero e nasce com testículo, no mesmo corpo. Como é que você trata isso? Esse é o grande desafio, né? Em algum momento você já vai tratar com hormônios, já colocando como homem, como mulher, um ser que está nessa condição? Isso é uma aberração. Você vai, como tanto com o Ryman, a gente viu que aleijou e acabou suicidando. Estamos lidando com problemas muito complicados, que nós temos que realmente analisar. Aí eu coloco a identidade de gênero. Eu vou ser repetitivo em algum momento para a gente deixar bem fixado. Tá, ok, obrigado. A identidade de gênero retomando o que eu disse inicialmente, a identificação psicológica como um homem, como uma mulher, vai se identificando, vai se expressando socialmente. Ou seja, como é que é essa identidade de gênero, considerando identificação psicológica?
a pessoa se identifica socialmente. Ela pode se identificar, normalmente as identificações dela são através de vestuário. São com as roupas, elas dão para nós alguns nortes do que e de com qual gênero ela se identifica, né? Seja com o tipo de cabelo e com o tipo do próprio vestuário. Existem 3 tipos de identidade de gênero. Desculpa. Por exemplo, uma das identidades de gênero é exatamente o que eu chamei de transgêneros. Transgêneros são aquelas pessoas que se opõem ao sexo que a vida impõe. São jogo de palavras, né? Se opõe àquilo que é imposto pela biologia, né? Então, esse é o transgênero. Ele nasce transgênero e ele não aceita a sua genitália, a sua condição de ser ou homem ou mulher como elemento identificador da sua genitália, tá? Existe a questão do cisgênero, como eu falei agora, e esse é o mais complicado, que é o chamado não binário, o ser que não se identifica nem como homem, não se identifica como mulher, portanto é um homo sapiens, porque somos seres humanos, somos da espécie, né, homo sapiens, que não se identifica nem como macho nem como fêmea. A gente pensa na cabeça, mas se não pensa como tal, e a questão reprodutiva, e a questão social é uma coisa complicadíssima também, para nós podermos analisar isso. É uma outra situação, além da intersexualidade, né? Então, esses não binários eu coloquei. Para muitos estudiosos, a sexualidade humana é somente binária. Na minha visão, eu concordo. Na minha visão, do ponto de vista biológico, ela é binária, ou é macho ou é fêmea, tá? As variantes são no campo psicológico, né? No campo mais de polarizações psicológicas. Porque aí você, mas e o intersexo? Né? O intersexo, o que você vai identificar ali? É macho ou fêmea? Em que momento você vai dizer que é macho ou fêmea se os dois elementos estão naquele corpo? A genitália e as suas condições de útero e as condições de testículo estão ali presentes, as chamadas gônadas, né? Como é que você classifica aí? Seria não binário? Seria binário múltiplo? Seria as duas coisas ao mesmo tempo? Isso existe, tá? Existe uma quantidade muito grande de seres que nascem nessas condições. Antigamente eles chamavam de uma forma hoje inapropriada de hermafroditas, né? Isso é mais para os gêneros, né? Espécies não humanas, né? Agora. Mas antigamente se usava esse termo. Então nós pensamos em relação à questão reprodutiva, a questão de sobrevivência, a questão da manutenção da própria espécie. Se você não pensar macho e fêmea, você um dia pensa em extinção da espécie. O macho e fêmea é que mantém pela reprodução a continuação da espécie, não é isso mesmo? Então é difícil você não pensar de uma forma binária. Mas existe um grupo que também não é aceito nem pelos próprios grupos de transgênero, como chamado transgêneros não binários. Eles não são aceitos entre eles mesmo, porque acham um absurdo esse tipo de situação. É uma coisa dentre eles, a gente sabe, eu digo entre eles que estão no mesmo universo de ou conflito ou não. Depende de cada um, isso é individual. Transtorno não, é individual também. Tu tem um transtorno heterossexual, tu tem um transtorno bissexual, tu tem um transtorno transgênero, isso é do ser humano. O transtorno não é por causa da genitália. Para os estudiosos, ninguém nasce com um gênero, a criança não nasce com consciência de macho e fêmea. Repetindo o que a gente falou. Esta conscientização se desenvolve ao longo do tempo. As pessoas se identificam se sentindo ou com o sexo oposto, ou em algum lugar, eu vou anotando aqui, né, em que não compõem, por exemplo, você pensar num terceiro sexo, que não macho e fêmea, é muito difícil você pensar num terceiro sexo. Seria uma coisa só no campo bem subjetivo, para você pensar em uma coisa não binária, não macho e não fêmea, né? A identidade de gênero é a natureza psíquica e está relacionada à experiência reencarnatória interior. Aqui eu dou um toque exatamente em relação à condição espírita, porque a identificação de gênero, seja eu não me identificar com a gênero em que eu reencarno, é exatamente uma condição que está relacionada às nossas experiências reencarnatórias, e nós vamos desenvolver isso um pouco também. Porque nós tivemos várias experiências, eu diria que a maioria esmagadora dos seres humanos encarnados e desencarnados, várias experiências agora na condição onde nós chegamos até hoje, né? Uns são mais acentuadamente femininos, outros são mais acentuadamente masculinos, segundo Emmanuel, mas não de um modo absoluto. Acentuadamente não quer dizer absoluto, é até relativo a essa questão masculina e a questão feminina. Então tem que ser, isso é para todos os seres humanos praticamente,
Tá? Então, não, eu sou só isso aqui, não. Isso é bem relativo. Pode ser acentuadamente em algum momento, mais macho ou mais fêmea. Mas isso não em termos absolutos, só em termos de mais propenso. Mas a bissexualidade, e eu vou explicar também mais adiante, ela está presente em quase todos os seres humanos. Quando eu digo quase todos os seres humanos, estou considerando seres humanos desencarnados também, por causa dessas nossas várias experiências que tivemos. Creio que, eu coloco, a nossa identidade de gênero, ou seja, a convicção de macho ou de fêmea ou nenhum dos dois, e a própria orientação sexual, que é a preferência, que é a eleição, que é a nossa tendência, né, são organizadas no perispírito. O perispírito é para nós espírito? É o modelo organizador do biológico. Isso é o que nós aprendemos no espiritismo. Quem organiza o biológico é o perispírito. Então a matriz de tudo isso não é o corpo. A genética física, ela está sob o comando de uma genética que transcende o físico. É onde eu digo que os limites para o entendimento numa universidade, ela acaba se esbarrando exatamente no materialismo. Porque no materialismo, as pessoas não conseguem dar conta de explicar exatamente essa questão que transcende essa natureza, né? Ou seja, identidade de gênero, ela é de ordem ou de natureza psicológica. Isso é a identificação, é psicológico, tá? Você pode, psicologicamente, ou com essa polaridade, né, ou não se identificar com o biológico. Se você não se identifica, ou seja, se você se opõe, isso é considerado transgeneridade. Você é um transgênero, tá? Depois eu vou explicar. Um transgênero pode ser ou não homossexual, tem esse detalhe. Porque um transgênero pode também ser heterossexual, esses são os detalhes. Isso depende de que condições ela é colocada nesses processos de natureza psicológica, tá? Diz mais o seguinte: não há científica de que ambiente sociocultural ou qualquer ambiente externo a nós, após o renascimento, tem algum efeito sobre a identidade de gênero ou sobre a própria orientação sexual. Quer dizer, considerando essa afirmativa, ou seja, será que o ambiente sociocultural ele vai exatamente interferir, vai ter um efeito direto sobre a nossa identificação sexual? Isso nós mostramos lá com o Rime, que é o exemplo clássico da tragédia da experiência dele, né? De que realmente não, na realidade é uma coisa muito mais profunda do que simples influenciação sociocultural ou educativa que vai determinar para um ou para outro a sua condição, né, de sexualidade, a sua condição de identificação de gênero, tá? 5 minutos? Até agora, como falta 5 minutos, eu desenvolvi um pouquinho mais, a gente tem que estar retomando, porque é um tema pouco abordado, pouco explorado. Para fazer o que eu estou fazendo aqui, evidentemente eu fui buscar especialistas no campo de humanas, no campo de sociologia, no campo de antropologia, no campo de psicologia, como eles debatem academicamente esse tipo de assunto, ou esse tema, né? Que é um tema tabu, repito, continua sendo um tema tabu, mas muito importante para que, sob o ponto de vista da ciência, eles façam uma análise sociológica, antropológica, psicológica, etc. Eles fazem bons trabalhos nesse aspecto. Eles vão buscar argumentos históricos, vão buscar argumentos antropológicos, vão buscar argumentos psicológicos, a ponto de demonstrar que, por exemplo, a questão termo própria homossexualidade, a questão do homossexual, foi criada em um momento também por cientistas, né, húngaro e alemães também, ou austro-húngaro alemães, em 1870, por exemplo, criaram esse termo porque estavam pesquisando o ser humano de tendências homossexuais mesmo, né? E a pesquisa dele foi feita com que tipo de instrumento de análise? Seres humanos psicopatas que viviam exatamente em sanatório, reclusos naquele sanatório do século XIX. E eles trouxeram exatamente a patologização desses progressos da homossexualidade, que foi até 1970, isso era tido como uma loucura, um transtorno de mentalidade dentro da linha da psiquiatria. Isso só foi corrigido a partir de 1970, em ponto que essa liberação dessa patologização, nós temos pouco tempo, 40 e poucos anos, né? Então esse debate está mais franco academicamente, muito pouco tempo também. Isso os cientistas, os psiquiatras foram descobrir. Vocês trabalharam com seres humanos psicopatas, pessoas que estavam em tratamento, e tiraram deles conclusões de que todo homossexual é um psicopata, e também, sob o ponto de vista não científico, a questão do direito também, isso pesou, porque em algum momento a prática homossexual também foi tido como um crime. Isso é a questão do direito, a questão jurídica, né? E a questão religiosa, que
acompanha há muito tempo até hoje. Então, tu tem 3 aspectos terríveis contra as pessoas que estão carregando esse tipo de experiência ou essa natureza psicológica. Né? Seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista supostamente científico, agora corrigido, ou está se tentando corrigir, né? E assim vai. Ok? Como ela está me dizendo que falta 1 minuto, aí nós entramos na segunda etapa. Eu peço desculpa pela rapidez com que não estamos expondo o tema, mas o tema tem as suas, né, como as suas envergaduras que poderíamos aprofundar mais daqueles que se interessarem, porque ninguém garante amanhã que vai ter que, eu digo hoje, em função de uma sociedade totalmente preconceituosa, enfrentar, né, esse tipo de situação, que eu não chamo de problema, porque não é problema, mas é uma situação que tem que ser enfrentada diante de uma sociedade bastante hipócrita em relação ao entendimento do ser humano. Né? E quem é que garante se meu neto, bisneto também não vai trazer exatamente esse tipo de comportamento ou tendência ou natureza psicológica, do qual nós temos que saber tratar, porque, como disse o nosso irmão Jaime, a família é a base para poder realmente dar sustentabilidade para que não ocorram os assassinatos, para que não ocorram os suicídios, para que não ocorram tantos tipos de pessoas que se tornam trânsfugas da sua própria realidade e buscam os mais terríveis descaminhos, né? Seja nos guetos, né? Pela prostituição, exatamente porque não são aceitos. E vão buscar os seus pares em processo de prostituição. Acabam tendo menos culpa do que nós possamos imaginar. Porque nós jogamos eles para lá, de alguma forma, né? E eles acabam agindo de acordo com os seus iguais que não têm uma melhor, né, educação, uma melhor informação, porque nós proibimos. E o Espiritismo, com certeza, como sendo um elemento transformador de sociedade, vai ter que ajudar muito nesses grandes e abertos debates. Porque eu repito, como eu disse no começo, eu conheço espírita famosíssimo que acha que essa situação é karma e tal. Eu discordo completamente. Não vou usar o nome dele, posso usar em particular, mas e é famosíssimo como um grande cientista, um grande médico, um psiquiatra. Ele não está com nada, ele realmente estudou apenas um ângulo e colocou isso como verdade e criou muitos, eu diria, preconceitos em muitos espíritas que eu conheço. Com todo o respeito que eu tenho aos grandes espíritas, mas existem muitos espíritas que têm ainda muito preconceito sobre esse tema. Jorge. Então, dando continuidade aqui, a gente gostaria de esclarecer que, como é um tema complexo, a abordagem envolve aqui vários aspectos, ao final o Jorge vai responder perguntas. Então, quem tiver perguntas pode anotar essas perguntas. Lá atrás, e aqui na frente também, mas para não causar muito tumulto, só levanta a mão que o nosso assistente aqui, esse que está de chapéu, vai levar até vocês. Então, vai ter esse momento ao final para a gente responder as perguntas. Não tirando aqui o foco, que está realmente muito, muito importante, muito interessante, nós trouxemos aqui uma análise de Joana de Ângeles, para que a gente possa também verificar um pouco sobre esse aspecto. Como o Jorge falou, nós temos o nosso querido Emmanuel, que aborda vários temas, mas é um tema relativamente recente, né, Jorge? Da transexualidade, transgênero, é um tema muito recente. Então, por isso mesmo que a gente fez questão de trazer o Jorge, que é um estudioso, um historiador, porque você tem poucos livros e poucas abordagens sobre esse tema. Então, para que a gente possa realmente nos aprofundar e esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Então, o que nos fala Joana de Ângeles? E prestemos atenção que Joana de Ângeles é um pouco complexa para nós, né? Para a nossa capacidade de análise. Então, ela fala o seguinte, olha, Freud, com muito acerto, descobriu na libido, o desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Então, Freud, ele identificou na libido, no desejo sexual, vários outros problemas psicológicos, físicos, que afligem o ser humano. O Freud teve como base a questão da sexualidade, né? De uma forma muito, muito intensa. Então, ela coloca, examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, que foi isso que o Jorge também colocou aqui pra gente. Vou repetir. Examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, decorrente das inibições, frustrações e perturbações dos seus líderes, dos líderes religiosos, que através de mecanismos proibitivos
para o intercâmbio sexual condenavam-no como instrumento de sordidez, abominação e pecado, Freud teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. Então a gente vai ver a religião como um elemento extremamente castrador de algo que é natural. A sexualidade é natural entre todos nós. Só que durante sexo, ou durante anos... Por que tá na minha mente? Por que, né? Então, durante anos, foi nos colocado e ainda é nos apresentado como algo imoral, como algo impuro, como algo sujo, deturpando essa visão da sexualidade. Como a Sandra falou, é algo bom, algo natural, algo prazeroso. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade, é de valor inestimável. O que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte de religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. Então, ou seja, o que falta para a sociedade, primeiro, é encarar como algo natural e dar uma orientação de equilíbrio. De equilíbrio. Então, meu tempo acabou. Fica aqui essa análise bem profunda de Joana, fazendo aí essa análise da problemática durante séculos, milênios, que a gente carrega essa problemática, e as razões. Então, agora, nosso irmão Jorge vai começar o segundo tema da exposição, subtema. Ele vai falar sobre a questão das identidades de gênero. Então, repetindo, quem tiver perguntas, anotem, que ao final desse nosso encontro, o Jorge vai nos responder. Então, Jorge, você vai ter até as 8h35. O coffee break. Obrigado, Renata. Então, na realidade, retomando a questão da identidade, eu já entrei bastante no tema, né? Então, fazendo porque quando nós falamos desse tema, nós voltamos sempre ao que já falamos anterior para a gente poder gravar, já que são temas recentes, debatidos de forma, eu acho que ainda superficial. Temos que aprofundar, sob o ponto de vista acadêmico, que eu terminei exatamente nas questões das pesquisas acadêmicas que eu disse, debates fantásticos, realmente bastante abertos, sem essa castração, né, em que essa religião, ou esse grupo de religiosos, como foi falado e lido aqui, colocou em nossa cabeça, e nós trazemos isso como culpa. A sexualidade humana, ela realmente representa um verdadeiro monturo, né? Ou seja, quase que um lixo para determinadas pessoas, e não consegue lidar com isso. É como se tem pessoas que vivem psicopatologicamente, estão achando que a sexualidade dela é impura, por ter uma ou outra tendência, que ela fica lavando a mão o tempo todo, ou querendo limpar a casa o tempo todo. Isso é muito comum acontecer. Psicólogos compreendem bem que pessoa que está toda hora querendo limpar a mão, ou limpar a casa, deixar tudo limpinho, são pessoas que têm esses tipos de traumas no campo da sexualidade, achando que a sexualidade é suja nela, e inconscientemente tenta limpar o que está fora. Né? Isso é muito comum acontecer com as pessoas. A questão da libido, que foi analisada de uma forma horizontalizada por Freud, considerando exatamente esse impulso da sexualidade, que foi o que ele estudou, mas estudou também com pessoas com portadoras de psicopatologias graves na época. Ele não estudou com pessoas normalmente totalmente sadias, do ponto de vista de normalidade, de consciência, né? Mas o Jung, ele vai para uma linha muito diferente em relação à questão da libido, né? Que ele vai falar que são das forças psíquicas, são muito diferentes da história da sexualidade, que é muito interessante, né? E para mim, quem melhor trabalhou dentro do espiritismo a questão da sexualidade humana foi Joana de Anjos, sem dúvida nenhuma. Somente naquela coleção dela, né? na linha psicológica, durante um período foi publicado bastante no movimento espírita. A identidade de gênero. Eu falei da falam até também de expressão de gênero, né? Você fala identidade, tem uns que falam como a pessoa se expressa socialmente
né, a sua condição. É a questão da roupa, a questão da forma de vestir, né, um homem se vestindo. Que travestir, né, a pessoa travestir, ela não é a mesma coisa que transexual, não. É uma situação também muito diferente. Eu falei, existe um arco-íris muito grande de identificações de gêneros que vai para ele mesmo infinito. Eu falei em 50, pelo menos, tipos, né? E eles vão dando, eles, os estudiosos, que vão trabalhando mais, os especialistas que vão trabalhando, identificando normalmente o psicólogo, né? Trabalhando e vão dando algumas características e dando termos próprios para essas questões de gênero. Mas, gênero, voltando aí da questão, vou ter que retomar a questão de gênero, né? Ou melhor, identidade, como disse a nossa irmã, né? A nossa identidade, como eu falei, é a nossa convicção de macho, a nossa convicção de fêmea, ou nenhum, né? Eu perguntaria, será que esse que não se identifica como tal, ou um ou outro, aí seria a questão de preconceito da minha parte, será que ele é normal? Aí vem a questão ainda preconceituosa, vai uma carga de preconceito. Mas será que é normal a pessoa não se ver nem com uma, nem com outra polaridade? Não estou falando de assexualidade, porque os que são assexuais, ou tidos como tais, né, eles têm necessidade, ainda que não de conluio, né, ou contato sexual, eles têm necessidade de estar com o outro. Mas não necessidade porque eles são assexuais. Mas o convívio, o afeto, eles têm necessidade. Quem não tem? Todo ser humano tem necessidade do afeto, que é diferente da comunhão sexual em si, o biológico, a necessidade do contato, né? Mas, voltando, não há nenhuma evidência científica de que ambiente, eu vou retomar, sociocultural, após o nosso renascimento, tem algum efeito sobre a nossa identidade e a nossa própria orientação sexual, tá? Não há mesmo nenhuma evidência, pelo menos aquela frustrou, né? Aquela foi por água abaixo, aquela do Dr. Maneiro, né? Mostrou que essa questão do carro, alguém que nasce na condição de uma polaridade masculina e dizer que é feminino, evidentemente não vai se convencer de forma nenhuma, de fora para dentro, não tem como, né? Porque está nela, é natureza psicológica, é a polaridade, é a experiência, vai ser difícil mexer nisso, muito embora eu tenha feito a afirmação da questão da bissexualidade, que ela está presente em quase todos os seres humanos, né? Não é qualquer um caso, quase todos os seres humanos têm a presença dela por causa das nossas várias experiências, ora numa condição e outra hora na outra condição. Identidade de gênero não é obrigatoriamente, ou não está obrigatoriamente relacionado à orientação sexual. Você pode se identificar, mas você, como identidade de gênero, não quer dizer que você tenha a mesma orientação sexual do que você se identifica. Não. O mais importante é que nós temos que fazer essa definição, ou melhor, essa separação entre o que você se identifica e no que você tem como tendência, que é a orientação, né? No que você tem como busca, seja de afeto, seja de um relacionamento amoroso, seja lá qualquer tipo de relação. Essa condição de você buscar o outro que é a chamada orientação, que é de natureza psíquica, mas não é a mesma coisa que identificação de gênero, né? Você pode ter uma identificação e ter uma orientação ou igual ou diferente, mas não é a mesma coisa, né? Então eu coloco também, o transgênero, ele pode ser homossexual ou pode ser um heterossexual. O que é o transgênero? O transgênero é aquele que se opõe à sua genitália, psicologicamente. Ele tem a genitália masculina, mas ele se opõe a essa masculinidade que é como referência à sua genitália. Ele não aceita isso, tá? Mas essa condição de transgênero, mesmo que ele não aceite, ele pode, dentro da sua orientação, ele pode ser homossexual, ou pode ser transexual, ou pode ser heterossexual. Esse é o detalhe. Um grande enigma que eu também não soube responder é a questão da filha da Sula Miranda, daquela menina lá, que é a Tami Miranda, que é um caso que está muito em evidência na mídia, e nós analisamos, nós que vimos essa menina, né, que era uma menina, a gente conhecia ela como menina, e através de vários tratamentos que ela fez, hoje você não identifica ela e agora ele como Tami Miranda, na verdade. Ali é um ser trans, né? Um trans binário com uma identificação masculina, embora num corpo feminino. E essa complexidade é interessante, porque é um trans que tem a genitália feminina, a natureza psicológica masculina, e fazendo um processo de reversão. Então, ela é uma transexual.
Porque ela está fazendo tudo para que o seu corpo se adapte à sua condição de natureza psicológica. Ela não é só uma transgênera, porque tem pessoas que são transgêneras e vivem sem necessidade de nenhuma reversão biológica. Mas os que tomam remédio e tal, etc., que são acompanhados por especialistas, esses são chamados de transexuais, tá? Que mais tarde veremos como uma coisa absolutamente normal. Normal no sentido de vida social, né? Não como aberrações. Mas hoje quem olha o Matamba ainda olha com alguns preconceitos. Quase muitos espíritos olham com uma coisa esquisita. Não tem nada a ver. É uma questão absolutamente da natureza do ser humano. Ali realmente é um homem que está ainda no corpo, agora tratando esse corpo, né? Mas que de alguma forma como trans se vê psicológica como um homem e faz tudo para que o seu corpo venha ser correspondente à sua identificação. Isso é uma questão de escolha, ou seja, a vida sempre é uma questão de escolha. Quem é que vai querer interferir na escolha de alguém? Interferirmos nisso é tirarmos a liberdade das pessoas, e não tem um dom mais extraordinário, ou se é um patrimônio mais importante do ser humano, é a tal de liberdade. Por isso que nós espíritos falamos muito de livre-arbítrio. Ou então fecha esse tipo de assunto para lá e vamos esquecer o livre-arbítrio, porque nós não temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio tem que ser respeitado. Isso é doutrinário, né? O Allan Kardec, questão de identidade e tal, ele era amigo de um ser muito famoso no campo da literatura, que foi George Sand, para quem não conhece, foi um grande poeta, que escrevia bastante. Ele, mas era mulher. Mas era mulher realmente que se travestia como homem, até numa sociedade vitoriana, bastante machista, em que não, ele tinha que usar o nome de homem a se projetar como poeta. Não. Na realidade, como poetisa, se usou o nome de George Sand como homem, mas era uma mulher. E era amigo de Allan Kardec, detalhe. O Allan Kardec conhecia esse tipo de situação, essa situação, na época dele, mais incomum ainda, muito mais incomum, mas a mulher era tida como pessoa de terceiríssima classe na sociedade vitoriana da Europa. E ele conviveu isso na Revista Espírita de janeiro de 1866, ele aborda a questão da homossexualidade, ou a questão dessas inversões de reencarnação de corpo masculino, de psicologia masculina em corpo feminino. Ele aborda isso em 4 páginas num livro, em janeiro de 1866. Allan Kardec, ele debruçou sobre esse tema. Allan Kardec não abordou sim. É só vocês analisarem o Livro dos Espíritos nas questões 200, 201, 202, ele aborda o tema. O Espírito, ele prefere nascer num corpo de homem, num corpo de mulher. Vocês vão ver, vamos falar um pouco sobre isso. E vocês vão ver que isso independe. O que vai depender de você escolher ser homem ou mulher? Vai depender do tipo de prova que você vai precisar passar. Né? Porque tudo na Terra são provas, outras são expiações. Mas expiações são provas forçadas, mas tudo são provas. Né? Que nós estamos na Terra para essas experiências diferentes. Bom, voltando aqui, o universo, ou o inverso do transgênero, o que é o inverso do transgênero? É o cisgênero. Cisgênero, dentro daquilo que a sociedade bota como normal, é exatamente aquele que se identifica com a sexualidade que nasce. Né? Nasceu com a genitália masculina, se identifica como tal. Nasceu com a genitália feminina, se identifica como tal. Esses são chamados cisgêneros. Né? Os transgêneros não se identificam. Esse é o detalhe. Outra coisa que eu vou falar aqui. Entre 1950, já falei, mas vou repetir, e 1990, a homossexualidade, que antes era chamada de homossexualismo, e perceberam que esse sufixo ismo era inadequado para o termo. Por quê? Porque você está falando de relações afetivas, estamos falando de afetuosidade. E quando você está falando de afetuosidade, a castração, a carga pesada do homossexualismo, tinha exatamente as pessoas, quando você olha, 2 pessoas do mesmo sexo, digamos assim, mantendo um romance amoroso e tal, você vê sexo e não vê sentimento. E quando você vê hétero, você vê sentimento e não vê sexo. Por que essa diferença? Entenderam? É porque a nossa cabeça é preconceituosa. Porque se você vê 2 mulheres se beijando, a primeira coisa que você vê é sexo ali. Você não vê sentimento, você não vê afeto. Né? E por essas discussões, a questão do homossexualismo, ele é mudado exatamente para a homossexualidade, considerando a questão da afetuosidade, a questão dos princípios do sentimento, né? e etc., para dar mais dignidade ao próprio termo, que há 10, 12 anos não era assim que se usava. Né? Usava outro tipo de termo, considerando a questão de sexo, no sentido sujo, como disse a nossa irmã Jana de Ângelo, né? E a questão do afeto, que é uma coisa mais sublime. O afeto é inerente ao ser humano, nós precisamos de afeto.
né? E o afeto independe das questões de gênero, né? O afeto é uma necessidade, nos alimentamos né, de afetuosidade, né? Do campo afetivo nós precisamos de alimentar disso. Mas entre 1950 e 1990, são 40, na realidade é 1949, 48, mas eu botei 50 arredondando, a homossexualidade ou a transexualidade era considerada um transtorno mental. E eu coloquei aqui 1990, mas eu diria que o início de não considerar um transtorno mental a homossexualidade, exatamente a partir da década de 70, quando aconteceram aqueles movimentos hippies, aquela geração que é a minha geração, né? É uma geração mais de amor, liberdade, aquele negócio de, né, paz e amor, mas essa geração começou a abrir mais espaço para analisar da questão da homossexualidade de uma forma diferente, não como transtorno, mas como uma coisa inerente ao ser humano. E foi se abrindo e foi se discutindo e debatendo com o que até então era consagrado por aqueles cientistas húngaros, né? De que a homossexualidade era um transtorno mental. Na realidade, não é, e não é mesmo. Mas não é mesmo. Você não tem nenhuma dúvida disso. Então, orientação sexual indica por quais gêneros a pessoa sente-se atraída. Então, por exemplo, quando eu falo atraída, você está falando do seu ponto de vista físico, atraído, uma atração física também, né? Tu tem a questão da atração amorosa ou atração emocional, que é afetiva. Tu tem vários tipos de atração. Você se atrai a um outro por uma ou por outra razão, ou física, né? Ou amorosamente, ou do seu ponto de vista emocional. E aí ele pode ser assexual, como eu disse, né? Essa atração por outra pessoa, do seu ponto de vista da assexualidade, tem como base exatamente na atração a sexualidade, ou seja, a desnecessidade de uma comunhão sexual. Elas se atraem exatamente por afeto, se atraem fisicamente mesmo, mas sem ter a necessidade de uma comunhão sexual. Esse é um detalhe interessante em relação a que muita gente não conhece, porque se atraiu e tal, são pessoas do mesmo sexo ou não, mas independentemente disso, está a sexualidade. Pode ser entre hétero, mas está falando em heterossexual, não está falando assexual. Mas a sexualidade, ela é muito mais profunda. A pessoa pode ser classificada como tal ou qual, mas ela não tem nenhuma necessidade da comunhão sexual. Isso não quer dizer também a sublimação citada por Freud. Isso é uma coisa dela, é uma natureza psicológica. Ela não tem nenhuma necessidade. Por uma ou outra razão, talvez tenha tido várias experiências no celibato em vidas anteriores, etc. Isso ficou incrustado, né? O celibatário, o ser celibatário, o padre celibatário, está em processo exatamente de carga erótica, né? Para poder conter, para poder sublimar com o tempo. Mas são esses seres, certamente ex-religiosos, que reencarnam, né? E trazem essa não sexualidade presente na necessidade dessa atração. A questão da bissexualidade, que é a atração por mais de um gênero, por dois. Ainda também falando um pouco sobre isso, o Emmanuel cita sobre, por causa das nossas transmigrações permanentes, estarmos vivendo ora como homem, ora como mulher. Quantas reencarnações nós tivemos como mulher? O Jorge que vos fala hoje na condição de identificação realmente masculina. Quantas condições eu estive realmente na condição feminina? Eu não sei, mas com certeza absoluta isso faz parte do meu currículo. E não faz só parte do meu currículo, até aqueles machistas, né? Que chega assim, não, eu sou macho, eu só tenho machismo, eu nunca tive nenhuma experiência, eu vou evoluir, vou chegar à luz plena só na experiência do homem e não preciso dessa coisa. Vai chegar num mundo espiritual, quando se encarnar, vai encontrar aquele, olha, eu fui seu esposo, eu fui seu marido, vai acontecer isso. Vai acontecer isso, por mais, e vai se frustrar. Não tem dúvida, porque senão isso é da lei. Está lá, na questão 220, 200, está lá. Não estou inventando nada, isso é doutrinariamente abordado. Né? Aí eu quero ver a macheza dele. Né? E a questão da heterossexualidade, que é a atração pelo gênero oposto, por isso hétero. Né? A questão da homossexualidade, que é a atração pelo mesmo gênero. Né? E a questão da pansexualidade, que é a atração por todos os gêneros. Né? Mas fala, como eu falei, mais de 50 gêneros. Aí não quer dizer que seja uma aberração, não vou entrar em juízos de valores em relação a essas definições, mas a pansexualidade existe. Tá? Está presente na natureza psicológica de muitas pessoas. E também não quer dizer que nesse instante eu venha fazer qualquer tipo de julgamento, é uma pessoa transtornada, não estou falando isso. Né? Isso é uma questão dele com ele, dentro da livre escolha que ele tem para fazê-lo ou não. Isso é um problema com ele, se é que é problema para ele. Né? Afirma-se que a orientação sexual não pode ser alterada com terapias. Esse é um detalhe importante. Por quê? Porque a orientação sexual, eu falei que tudo é uma questão de escolha, mas nesse caso não é. É inato.
ela traz, a pessoa, já falei das várias experiências masculino e feminino, então a pessoa já traz isso, é uma questão, né? Não, mas é uma questão de opção. A orientação sexual, ela não é bem uma escolha, ou seja, se fosse uma escolha, bom, eu posso ser orientado, eu posso receber terapia com psicólogo, psiquiatra, etc., e de repente eu saio dessa natureza chamada orientação sexual e já não vou mais para aquela minha polaridade que eu estava como orientação, às vezes fugindo do biológico. Isso não vai acontecer. Não existe terapia que resolva essa questão. Isso está muito claro na doutrina espírita, está muito claro. É claro, não estamos falando em prostituição, não estamos falando em vidas de desregramentos, né? Da poligamia, nada disso, porque eu acho que o homem por natureza é monogâmico. O homem por natureza é monogâmico. O homem, o ser humano, considerando o ser humano, o Homo sapiens, né? É por natureza monogâmico. Por natureza. A monogamia está presente na natureza humana, né? A poligamia é uma questão de escolha também, aí é questão de escolha, mas a monogamia faz parte. E essa monogamia, ela está presente no heterossexual, ela está presente também no homossexual, ela está presente. Isso depende, é uma questão de opção. A pessoa, o homossexual, está vivendo, né, uma vida absolutamente digna dentro da monogamia, é absolutamente normal. Normal. O anormal seria também para o heterossexual a prostituição, mas também é para o heterossexual, não só para o homossexual. Isso é para qualquer pessoa, né? Não só escolher aqui, não. Você é mais assim, você é mais prostituto do que o heterossexual. Isso é conversa para boi dormir, né? E ele não vai dormir, porque ele não vai aceitar isso como verdade. Isso é conversa que realmente não dá para engolir. Então, considerando que não é uma escolha, aliás, lembra essa questão do David Reimann, né? Está bem claro ali, né? Você vê ali, você tenta educar, tenta dentro da terapia lá do Dr. Monet e tal, não adianta aquela terapia porque não é uma escolha. A orientação no caso, a Brena, não era exatamente para ser mulher. A Brena era o Bruce. E o Bruce se tornou mais tarde o David, porque era ele. Não adianta nenhum tipo de terapia, não vai resolver. Não vai conseguir resolver, né? Se é que é problema, mas não vai conseguir interferir nesse processo, né, da orientação. Eu não sei se está sendo muito clara a questão de identidade, a questão da orientação, a questão de gênero. Eu estou tentando ser muito, embora a rapidez. Você liga, falta 5 minutos, fica 2 minutos e fica ocupado com a... Deixa eu ver que eu escolhi mais aqui para nosso tempo. Não há evidência suficiente para garantir a visão de que... Eu já vi espírita falar, embora eu discorde dele. Mas discordo não, porque eu também estou fundamentado dentro de um parâmetro de irrepreensibilidade do que eu acredito, ou do que eu analisei, ou do que eu construí como concepção, né? Mas eles acham, por exemplo, que a questão da homossexualidade, o desvio no campo da sexualidade, ou da própria orientação sexualidade, ela pode estar determinada com a questão de experiências, como a pedofilia, por exemplo, né? A experiência da infância, que pode levar a pessoa a uma condição de desregramento sexual no campo da homossexualidade, da bissexualidade, entendeu? Tem uns que defendem essa tese, que a criança foi violentada ou foi, infelizmente, teve experiência na condição de infância. Isso, no imago primordial da cabecinha, da natureza psicológica infantil, sobretudo até os 7 anos, não pode impactar, segundo alguns. A questão da própria criação, a educação, falei dos abusos sexuais, né? Mas existem outros efeitos adversos que podem ou não influenciar nessas orientações sexuais, tá? E repetindo, a orientação sexual indica exatamente o gênero para o qual a pessoa escolhe como atração, como ela quer conviver, como afeto, enfim, física, social, emocionalmente. Afirma também que a orientação sexual ela pode ser determinada por questões biogenéticas. Esse estudo ele é mais sério. Esse estudo tem mais fundamento, né? Que a orientação sexual, que não só de natureza psicológica, porque o que é, se eu falei que o modelo formador, o modelador do fisiológico é o perispírito, evidentemente, quando nós falamos de orientação sexual, nós temos que estar pensando também em algum tipo de transformação biogenética. O corpo diz muito desse processo de orientação sexual, de amanhã eu ser ou não homossexual, transexual, tem um pouco de genética, porque o corpo ele fala muito espírito, né? Existem muitas situações em que a gente pode dizer que o corpo
o corpo físico, mas a carne é fraca. Tem gente que diz para poder justificar os seus desregramentos, porque a carne é fraca e que me conduziu. Bom, nós somos mente, somos espírito, tem que ter um domínio sobre o corpo. Mas ninguém pode negar que o corpo não tem a influenciação sobre o espírito. Basta ter uma descompensação dentro de uma conexão, ou seja, uma centralização de cognição, ou seja, de ter a minha razão completa e ter uma descompensação de produção de chamados neurotransmissores do cérebro. Eu perco a noção e fico alienado da realidade. Isso é físico. Embora, por mais que eu, como espírito, tente dominar uma questão de produção de substâncias do cérebro, eu não vou ter normalidade. Eu preciso ser tratado, inclusive, com remédio para ver o equilíbrio dessas produções dos chamados neurotransmissores. Se eu tiver mais dopamina, menos serotonina, né, noradrenalina, se isso descompensar, eu saio da realidade. Eu começo a falar nada com nada. Quer dizer, o corpo interfere na razão, interfere no raciocínio, interfere no espírito também. Há uma interação, não há como fugirmos disso. Por isso que eu estou dizendo, há uma questão de base biogenética, sim. Há uma questão, tanto é que há uma análise que é feita há algum tempo, embora os termos sejam recentes, mas o estudo é mais antigo, né? O estudo da questão genética, né? Que dão essas predisposições para as futuras orientações da sexualidade. Então, eu vou falar sobre as questões hormonais da intrauterino, as questões genéticas que possam determinar essas predisposições de tendências ou orientações sexuais. Existem alguns outros fatores. O sexo biológico. Né? Na realidade, quando nós falamos em sexo biológico, como é que você define, dentro da ciência, o que é o sexo biológico? Que são os elementos definidores para falar de sexo biológico? Eu analiso algumas. A questão dos cromossomos. Por exemplo, você vai dizer que a mulher é mulher e o homem é homem de acordo com a combinação cromossômica. Tu tem o X, o Y, homem, X, mulher. Isso é muito claro, isso é biológico. Correto? Está dentro dessa característica também. E, além dessas questões, são a presença das genitálias, são as estruturas reprodutivas, que você vai dar a caracterização do sexo biológico. Porque se existe uma genitália masculina ou feminina, né, está caracterizado ali a questão de reprodução, correto? Então você define também o sexo biológico por essa estrutura. As gônadas, o que são gônadas? São as presenças do ovário para a mulher, dos testículos para o homem. Então isso também define o sexo biológico. Você vai definir que a pessoa é macho ou fêmea dentro dessas caracterizações biológicas. Tá? Isso na condição bem normal, como se diz na medicina. E as questões hormonais. Você faz uma análise de hormônios. Se uma pessoa, uma criança que nasce ou vem a ter uma quantidade maior de testosterona ou de estrogênio, você vai saber exatamente ali a definição do sexo biológico. Né? Mais estrogênio, sabe que está diante de um corpo feminino. Menos estrogênio ou mais testosterona, tu está diante, biologicamente, de um sexo masculino. Então, essas análises é fácil de identificar do ponto de vista físico. Né? Agora, quando você está diante da pessoa intersexual, aí que vem as grandes confusões para os grandes debates dessas novas nomenclaturas, desses novos nomes. Porque um ser que nasce com as duas condições, gônadas, ou seja, tanto com testículo como útero, no mesmo corpo, e com genitália e com pênis, a rigor, também, nem sempre as suas condições cromossômicas, né, das chamadas combinações X para mulher, X, o Y para mulher, elas são exatamente equivalentes, elas não estão dentro dessa normalidade, quando se faz uma análise sobre esse ponto de vista. Aí você vai dizer, o que é? Biologicamente esse corpo? É corpo de homem? Você não pode afirmar. Não, mas você faz análise que tem muito mais testosterona do que o estrogênio, embora a presença na intersexualidade dos dois sexos. E aí? Quem é que vai definir para esse ser o que ele deve ser? Considerando, sempre lembrando a nossa historinha do começo, né? do famoso Ryan. Que ali você vê, está bem claro. Mais testosterona, depois teve que fazer o tratamento de estrogênio, depois teve que recompor de novo com a testosterona, quando, a partir dos 14 anos, voltou a ser o David Ryan. Então, o biológico é fundamental nesses processos todos. A ciência tem que estar muito atenta a todas essas condições, sobretudo onde cria as maiores dúvidas em relação a essas condições é a intersexualidade. Tá? Popularmente falando, que todo mundo conhece como hermafrodita, esses seres, que não é o termo, não se usa nunca mais esse termo, mas para a gente entender num popular, antigamente se usava esses termos, né? São esses seres. Como é que nós analisamos, como é que tem que ser tratado? Você, de repente, como lá, né,
o Bruce Ryman, de repente, falou assim, não, eu quero que seja, nasceu com os dois, não, vamos tirar um, normalmente o mais fácil seria decepar, como diz assim, o poste, né, seria tirar o pênis, né, e deixar a vala, né, que seria a vagina da menina, não, eu quero que seja menino. E de repente a orientação dela vai ser outra, e a identificação também. Você vai alejar uma mente, uma natureza psicológica de polaridade que você ainda não sabe qual é. Mesmo que há uma identificação muito rápida na criança a partir aproximadamente dos 3 anos de idade, mas é muito problemático você já definir isso, a identidade e a orientação futura, porque a orientação futura vai estar ligada também em algum momento a essa identidade, né, que ela escolheu dentro da intersexualidade, tá? Outra coisa que eu noto também aqui é o seguinte, eu penso, aí é um ponto de vista meu, que as cirurgias prematuras, os tratamentos hormonais, né, nesses casos de intersexualidade, podem representar graves riscos para esse ser. Um médico, um especialista, se não conhece esse tema, normalmente deve conhecer, um pediatra e tal, deve recomendar, se não conhecer, e recomendar para alguém, até mesmo psicólogo, se você tiver alguém em casa que precisa ser tratado psicologicamente porque tem, né, a disforia de gênero, que é a mesma coisa do transtorno de identidade, se você botar um psicólogo que é de outra religião, sobretudo aquela que eu falei, mais radical, que são quase homofóbicos, esse psicólogo vai alejar ainda, vai criar estigma terrível nessa mente e depois também vai tirar, como o doutor realmente Monet acabou utilizando e levando gente a suicídio. Até mesmo o psicólogo especialista tem que saber quem vai se procurar e precisa conversar com ele se ele conhece, para quem está procurando tratamento, para quem está com a situação em casa, né? Outra coisa que nós falamos aqui também é o seguinte, já que eu considero esses tratamentos prematuros, pode representar esses riscos importantes para a criança, mas não somente para a criança, também para adolescentes, né? Sejam eles trans, né? Ou sejam eles intersexos, sobretudo se forem especialistas não preparados para lidar com esse assunto. E não existem muitos psicólogos que sabem lidar com isso. Embora psicólogo, e certamente estudou em algum momento esse tipo de tema. Esse tema é estudado na cátedra de psicologia. Mas tem uns que, por religião, essa academia não consegue interferir das chamadas castrações teológicas. Com todo respeito, principalmente essa linha que está aí na televisão o tempo todo, como homofóbico, levantando a bandeira da homofobia o tempo todo. O tempo todo. E isso estraga a vida na sociedade, porque os preconceitos são mantidos, a violência são mantida, os assassinatos são mantidos, os suicídios são mantidos, e os guetos aumentando. E não haveria necessidade dessas paradas que as pessoas fazem realmente, chacota, né? Em que as pessoas acabam até porque é como se fosse um grito de deboche, num bom sentido, né? De uma sociedade debochada. Aí eles fazem aquelas coisas, né, dos arco-íris e tal, para mostrar. Nós estamos debochando com a sociedade porque vocês não deixam a gente viver. E acabam fazendo aquilo. É claro que nós temos que separar. Existem os próprios debochados mesmo, que acabam tendo os seus transtornos, e é dele, e o problema é dele. Mas, de uma forma geral, não podemos considerar exatamente como todos debochados, né, estão debochando da sociedade. De forma nenhuma. Outra coisa que eu coloco aqui é o seguinte, eu vou buscar uma médica, na realidade, ela chama-se Natasha Kennedy, eu não sei se já ouviram falar. Natasha Kennedy, ela fez alguns tipos de pesquisas, e ela que vai usar um termo chamado de transtorno de identidade de gênero. Usa a sigla TIG, T-I-G, exatamente quando, isso é lá de Londres, ela é da Universidade de Londres, tá? Quando ela vai analisar os transgêneros, os seres que são chamados trans, que se opõem à sua genitália, que se opõem à sua realidade do sexo biológico. Ela diz, então, que eles têm transtorno para ela, né? E por causas biológicas, né? E por ser causas biológicas, ela não atribui causas ambientais, ou cultural, ou social. Para ela é um problema biológico, está estruturado nesse processo de, para ela, disfunção de um biológico que traz transtorno na visão dela. E, evidentemente, ela acaba trazendo para nós, na visão dela, né? Durante a gestação, isso pode ocorrer durante a gestação, pode ocorrer também na primeira infância. Nessa parte eu até concordo com ela. Não sei na gestação, não, nasceu na gestação é que vai trazer exatamente as questões dos seres nascerem trans e, como tais, terão transtornos de identificação de gênero. E, por isso, esse problema para ela, como universitária, como professora e pesquisadora,
pode ter começado na vida uterina, é o materialismo, né? Não tem a questão de uma visão de vida anterior, né? Ou em algum momento da infância, isso pode ocorrer também, mas você disse que não agora mesmo, mas, como eu disse, é moldável a mente de uma criança até os 7 anos. Muita coisa fica impregnado sim nessa criança, por isso que eu digo sempre, naquilo que eu posso, aqueles que escutam a gente quando falamos de educação das crianças, que os pais têm uma responsabilidade muito grande de dar um molde dentro dos preceitos éticos de cada família para os filhos, com exigências e com rigores, mas próprio com rédea curta, aos filhos até os 7 anos, porque depois disso não adianta querer ficar mexendo muito não, porque pode prejudicar. Mas até os 7 anos, a moldagem dentro da época de cada república familiar, digamos assim, que cada família é uma pequena república que tem uma função, mas é ali, até os 7 anos, nós que somos reencarnacionistas, temos que trabalhar esse perispírito maleável, flexível, moldável à educação recebida. Então, eu acredito que na prática quem vem parte, ela pode realmente ter algum tipo de fundamento, porque eu não afirmei que o abuso sexual não possa trazer transtornos. Não há evidências em números maiores de pesquisa por estatística. Mas pode, porque eu estou dizendo aqui que pode, em algum momento pode. Uma pessoa que foi abusada sexualmente quando pequeno, isso pode ser levado por muito tempo durante a vida. Isso pode ficar moldado, ficar preso. É o chamado imago primordial, o imago primário, é o imago que a pessoa crava na consciência e não consegue realmente desconstruir. Né? Quer dizer, é um trabalho dela com ela. Desconstruir consegue. Né? Deixa eu ver o que eu falo mais. O sexo biológico está ligado ao órgão genital. Ou seja, para nós tá bem fácil, né? Tem lá o pênis, é o homem, tem lá a vagina, é a mulher. E o gênero ao comportamento, ou seja, a postura, a atitude, que, quando eu falo postura e atitude, considerando o gênero como comportamento, é o que a sociedade espera de cada um. Mas que sociedade é essa que espera a questão de gênero comportamental? Quer dizer, mas se você fugir da regra, você é um marginal. Você está fora, está à margem da sociedade. Né? Então você tem que fazer aquilo que a sociedade exige e te obriga. E a sociedade, ela é uma sociedade que está sob os preceitos heteronormativos, em que a maioria heterossexual subjuga através de um macro poder aqueles que são minoria. Perceberam? E esses micropoderes familiares que estabelecem exatamente esses processos de posturas e atitudes que a sociedade espera que eu faça, tem uma influência muito grande. Foi como disse o irmão Jânio, a família destrói completamente os seres que estejam vivendo essa experiência, ou depende da família. Mas na maioria esmagadora das vezes destrói. Na maioria esmagadora da sociedade de hoje. Da hipócrita sociedade, desse aleijado e castrador cristianismo que não somente nos castrou na área da sexualidade, da libido, considerado por Freud ou qualquer outro de situação, nos castrou até na nossa liberdade de pensar. Porque as pessoas ainda são espíritas, têm medo do umbral, porque é o medo do inferno que essa religião impôs na gente. Com esse grupinho de poder, que ela falou, exatamente isso, grupinho de poder para manter manipulável e manipulada a massa que não pensa. Espírito tem que aprender a pensar e ter liberdade de romper definitivamente com esses estigmas, com essas castrações religiosas. Eu não vejo o Espiritismo apenas como mais uma religião. Eu vejo o Espiritismo com proposta realmente de religião, não como... Então, não poderia nem definir o que é religião. Né? Ela tem várias definições, vários conceitos, mas o Espiritismo com um apelo permanente a um processo de uma revisão de comportamento moral. Claro, a religiosidade está ligada a Deus, está ligada ao Cristo, que é o nosso grande inspirador, mas eu vejo o movimento espírita criar quase uma outra religião, com instituições quase ligadas a uma grande instituição que manda no cristianismo no mundo, e aqui no Brasil temos uma que manda nos demais, ou pelo menos representa esse comando dos demais, e de repente todo mundo, se não fizer, realmente você é a chamada liberdade vigiada por um grupo que acha que pensa melhor que você. Isso é castração. O espírito tem que ter liberdade de pensar. Mesmo errando, ele tem que ter liberdade de errar para que no erro ele possa buscar o acerto. Mas não ficar com medo de obsessor, porque não pensa com um grupo de pessoas que comandam instituições que acham que tem que mandar na nossa liberdade e no nosso livre-arbítrio. Você está contra, você é heterodoxo. Né? Eu estou falando, não estou fazendo crítica, estou falando de um tema, mas eu estou falando de um tema que está ligado também, porque as instituições que foram criadas com o objetivo de nos ajudar
a criar uma harmonia de uma possível unidade de pensamentos que fortaleçam a desconstrução das chamados preconceitos sociais, essas instituições não podem ser ortodoxas, elas não podem estar ligadas realmente ao conceito de infalibilidade, ou cúpula de infalibilidade, ou cúpula de poder infalíveis. Porque senão nós voltamos a ser como espíritas, como já fomos uma religião que realmente não deu certo no mundo ocidental, ou seja, um mundo que deu um tecido no mundo ocidental totalmente castrado, né, em que o medo, a culpa nos acompanha o tempo todo. Tem espírita com medo de obsessores porque transgride uma ou outra regra de uma ou outra instituição que acha que estão com a verdade absoluta e que está com uma cúpula de poder. Não estou fazendo crítica a nenhuma instituição. Pensa o que vocês quiserem. Eu me libertei disso já há algum tempo. Porque com a minha liberdade eu busco os caminhos e os mais seguros para a minha felicidade. Eu digo felicidade porque eu consegui desconstruir essas castrações. E para eu falar nesse tema aqui, eu confesso para você, estou fazendo pela primeira vez na minha vida. Porque nunca me deram oportunidade. Eu já me deu essa oportunidade, o grupo daqui, a Renata e vocês daqui. Porque nunca me deram. Já escrevi 40 anos sobre esse tema. Às vezes eu escrevo, amigos meus ligados a essas grandes instituições, olha para mim assim de lado, olha só, está falando isso, ele deve ter esses problemas, é cheio de problemas dentro. Mas é exatamente assim que olha, porque olha como se esse problema é um karma. Tadinho, está sofrendo. Aí ele sofre muito, porque está num corpo inverso à sua psicologia, ele está sofrendo muito. Mas é um problema dele. Quem é que não sofre? Nós sofremos por várias razões, não é só por causa dessa razão. E isso é que nós temos que ter cuidado. Eu acho que instituições que querem ajudar a sociedade, em que estatisticamente, a nossa irmã falou aqui, que é o país com o maior número de homicídios a esses irmãos nessas condições. Isso não tem, e se diz que eu não acredito nisso mesmo. Escrevi e vou publicar agora um livro, esse negócio de Brasil, coração do Pacto do Evangelho, isso aí é a maior falácia do mundo. Eu tenho um livro, eu estou discutindo o livro que foi supostamente assinado por um espírito maravilhoso que é Humberto de Campos. Estou fugindo do assunto, eu tenho que voltar para cá. Bom, a questão mas isso é um grupo de poder que manipula a nossa mente e vigia a nossa liberdade, é o que está acontecendo. A verdade é o seguinte, causas ambientais, transtornos sustentados pela identidade sexual. Falta quantos minutos? Terminou? 5, né? 5 minutos. 4. O sexo biológico está ligado ao órgão genital, como eu disse, o gênero, o comportamento, tal, já falei sobre isso. A identidade de gênero e orientação sexual são coisas muito diferentes. Ser transgênero não significa ser homossexual, por exemplo. É outro detalhe, né? Não, é trans, é homossexual, não é verdade. É trans porque ele apenas se opõe ao biológico. Ele é trans porque ele não aceita a sua genitália. E nós vamos tentar desenvolver um pouquinho a questão desse porque não aceita e o que ele faz por não aceitar. Uns não aceitam psicologicamente, outros não aceitam fisiologicamente e vão radicalizar, fazer a chamada redesignação. Eles redesignificam, né, a sua condição de genitália, eles modificam isso daí, e há hoje técnicas que conseguem, com uma até certa facilidade, fazer essa reversão. Outra coisa, refere-se à condição do indivíduo que possui identidade de gênero diferente das designadas no nascimento, tendo como desejo, já falamos sobre isso. Os homens e as mulheres, eu estou falando, falei de reatribuição, não? Ou a redesignificação de sexo ou de gênero, melhor dizendo. Homens e mulheres transexuais apresentam uma sensação de desconforto com a sua genitália, isso considerando a questão trans, né? E desejam fazer uma transição da sua condição do sexo biológico, né, na condição de nascimento. E aí, evidentemente, ele tenta buscar, dentro dessa redefinição de sexo, né, buscar o sexo alvo, ou seja, que é o sexo oposto do qual ele nasceu. E, evidentemente, utilizam ajuda médica, né, terapias para essa reatribuição de gênero, a fim de que ele possa lidar, se ver no espelho e não ter maiores traumas dentro desses chamados transtornos da identificação do próprio gênero, né? Eu vou ficar por aqui para a gente passar para a terceira parte última, né? Em função do que a gente tem um pouco escrito aqui, tem um pouquinho mais de sentença aqui. Então estamos de volta aqui para a última etapa desse nosso seminário. Antes de chamar o Jorge, eu queria só dividir rapidamente com vocês algo que eu vi hoje nas redes sociais. Então, um garoto jovem, o nome dele é Iago Oliveira. Ele faz a seguinte postagem, eu vou ler rapidamente, não vou ler ela inteira. Então ele fala assim:
Sei que roupa suja se lava em casa, mas vamos lá. Meu avô paterno se casou com minha avó quando ela tinha 12 anos de idade e ele 30 anos. Minha avó traiu meu avô e eles se separaram. Minha avó largou todos os filhos pelas casas das irmãs e não criou nenhum deles. O irmão do meu avô teve uma filha esquizofrênica, a qual, como ele mesmo disse uma vez, deu fim. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. O meu tio, que é pastor evangélico, teve 6 filhos com 3 mulheres diferentes. Dos 6, ele só criou 2, pagava R$50 de pensão. Esse mesmo tio que é pastor fugiu da Paraíba, perseguido por um membro da igreja, após esse membro descobrir que sua esposa estava tendo caso com ele. Um outro tio abusava sexualmente da minha tia. A minha tia dizia que tínhamos que chamar as empregadas domésticas de Maria, porque empregada doméstica não tem direito ao nome, como ela mesma disse uma vez. Minha avó deu de presente para o meu tio um diploma do ensino médio falsificado, depois de ele ter reprovado milhares de vezes na 5ª série. Outra tia minha enterrou viva uma ninhada de 8 cachorros que sua cadela deu, porque simplesmente os cachorros nasceram todos fêmeas. Para o meu pai, todo negro é marginal. Todo serviço mal feito foi feito por negros, e todas essas coisas racistas que já conhecemos. Aí ele termina assim. Mas segundo todos esses que eu citei anteriormente, a vergonha da família sou eu, pelo simples fato de eu ser gay. Afinal, como eles dizem, ser gay é pecado, mas ser racista, corrupto, assassino, estuprador, pedófilo e não criar os filhos está de boa. O importante é você não ser gay. Esse garoto se matou no mês passado. Então, só para que a gente possa entender, tentar enxergar um pouco a dor do próximo, ainda que não seja a mesma dor que a nossa. Então, o Jorge agora vai falar sobre a orientação sexual. Eu não queria, mas uma coisa está pedindo para tratar, eu vou interromper, mas tratar de um caso que o Jorge vai ouvir, que eu falei com você, mas eu tenho que falar disso aqui, não sei porquê, mas não. Pessoal, ela colocou esse caso, e tem um caso recente por volta de setembro do ano passado, né? Tá certo? Por volta, oi, tudo bom? Tem um caso recente que eu tomei conhecimento pelo Facebook de um rapaz de Belo Horizonte, o Jorge, um rapaz de Belo Horizonte de 24 anos. Ele postou no Facebook os vídeos em que ele narra o suicídio dele, o suicídio que ele ia cometer logo após o último vídeo que ele postou no Facebook. O último vídeo só tinha escrito adeus. Ele narrou nos 2 primeiros toda de por que ele estava se matando, e ele é homossexual. E um dos motivos não era tanto o fato de ser homossexual, mas o fato da rejeição de um namorado que teve, mas associado também à rejeição que ele viveu durante essa sua breve existência. Mas ele narrava assim, de uma frieza tal, assim, o fato, e até contou que naquele dia ele saiu com os irmãos dele, foi tomar sorvete, coisa e tal, e por volta das 4 horas da manhã ele postou o último vídeo em uma tarja preta escrito adeus. Um amigo acabou chegando ao local, mas ele tomou veneno de rato naquela madrugada. Quando chegou ao local, ele estava agonizante ainda, mas não sobreviveu. Foi para o hospital, mas acabou morrendo. Esse espírito, eu tive contato pelo Facebook, e ele acabou comparecendo, não sei por que sintonia, comigo, e essas coisas não tem muito uma explicação racional, né? É muito mais de natureza espiritual. O fato é que ele compareceu aqui à mediúnica nossa. Nós aqui também, por conta da defesa da vida, há uma ligação muito forte com os espíritos que se suicidaram, e ele, nessa comunicação, ele dava conta do transtorno que ele se encontrava no mundo espiritual pelo fato de ter se matado. Eu estou colocando isso aqui, Renato contou, me parece, a história de alguém que não, graças a Deus, não chegou a isso ainda. Já se matou. Pois é. Então são inúmeros os fatos de homossexuais, né, transexuais,
travestis, né, que se matam por não conseguir vivenciar isso de uma maneira equilibrada. Muito por conta daquilo que a gente já falou aqui, por conta, muitas vezes, da própria rejeição familiar, que deve ser a mais dolorosa para o espírito que encarnado nessa situação, a rejeição familiar, mas também a rejeição que se encontra no contexto geral, né? É o pior. Então, assim, e esse tema que nós estamos abordando hoje, nós não estamos falando de algo em abstrato, nós estamos falando de vidas que se sucumbem cotidianamente por não suportarem carregar o peso da opressão, da discriminação, da rejeição e assim por diante. Eu acho que nós, como espíritas, temos que tomar consciência disso, né? E as casas espíritas têm o dever, no meu entendimento, não sei, o Jorge deve concordar com essa posição, tem o dever, as casas espíritas, de acolher essas pessoas de uma maneira afetiva, amorosa, misericordiosa, para evitar, inclusive, que esses espíritos sucumbam na tentativa do suicídio, que é terrível para o espírito que não dá conta de conviver com essas contradições e acabam se matando. É isso que eu queria deixar. Muito obrigado, Grande. Realmente, no fundo, o que acaba ocorrendo são essas tragédias pessoais, suicídios, além dos assassinatos, além da discriminação. E homossexual, por exemplo, Leonardo da Vinci era um homossexual. Historicamente, todos os biógrafos dele sabem que Leonardo da Vinci, o maior gênio da humanidade, era homossexual. Miguel Ângelo, um dos grandes gênios da escultura, era homossexual. Poderíamos levar o próprio Rafael, e aqui se travestiu, que também era homossexual, o Joana d'Arc era homossexual. Por isso essa travesti foi a grande libertadora. E fomos vários outros nomes que nós podemos citar aqui, do próprio Maquiavel, que era mais meio da sociedade meio maquiavélica. Maquiavel também era. Né? Bom, só um detalhe, grandes nomes da humanidade eram exatamente de orientação homossexual. Bom, deixa eu aqui respirar um pouquinho, porque eu comi açúcar ali, né? Bom, ser transgênero, como nós temos, ser transexual ou homossexual pode ser uma possibilidade, coloco eu no roteiro, de expressar identidade e desejos de uma pessoa. Então, quando eu falo expressão de gênero, é como a pessoa se expressa. E essa identidade e esses desejos, né, tem nessas formas a transexualidade, a transgeneridade, ou a transexualidade. O que é a transexualidade? Deixa eu ver se eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso. Eu botei, alguns dizem, eu cheguei a falar aqui, né, que o transgênero é uma ação biológica. Ele convive com o biológico, embora o tempo todo se opondo a ele. E existe aqueles que fazem na radicalização essa redesignação, ou seja, esse processo de adaptação, regressão e tal, e esses são chamados como sexuais, ou melhor, transexuais, né? Bom, alguns jovens dizem que sempre souberam que eram diferentes. Chega em casa, jovem, estou falando jovem, que as grandes mudanças, que eu diria que no ser reencarnado ocorrem com muita força, com muita potência, é na puberdade. É quando a chamada epífise, que é a glândula da vida mental, explode. E ali estão registradas, mormente, sobretudo, as nossas vidas no campo da afetividade, no campo da sexualidade, da nossa história sexual. Eles estão na epífise. Por isso que o jovem, até ali, quando ele não sabe lidar, ele não foi bem orientado, bem educado, quando explode a epífise, ele não sabe para onde ir, ele não tem orientação, e essa epífise são produções hormonais, acaba fazendo ela não se identificar com uma outra situação ou se identificar com uma situação diferente até então, e ela cria grandes transtornos quando não são bem orientadas, quando não são bem educadas, quando não são bem informadas, quando a família evidentemente consegue dar educação. Esse é o momento crucial da reencarnação. Até os 7 vão ser modernos, dos 7 mais ou menos, aproximadamente, até os 12, 13, 14 anos mais um pouquinho menos, quando chega a puberdade, quando realmente entra em atividade essa chamada glândula pineal, repito, se esse ser não foi bem trabalhado na primeira infância, na segunda,
a partir desse momento ele talvez fique sem rumo, sem ânimo, ele fique sem direção e é preciso um trabalho muito intenso em torno dessas pessoas. E a maioria esmagadora dos jovens estão vivendo esse problema. Não só, eu digo, pessoas de orientação sexual, bissexual, não. Pessoas chamadas heterossexuais, dentro dessa chamada normalidade sexual, estão sem saber por onde ir. Até porque os apelos da sociedade fazem com que elas não encontrem um eixo de equilíbrio na utilização da própria sexualidade. Eu digo as pessoas chamadas normais. Elas não estão sabendo lidar com isso. Quase que a maioria aí partem para a violência ou para as drogas, porque não estão sabendo lidar com essa energia que é poderosíssima no ser humano. Somente quando explode na puberdade. Tá? Mas voltando aqui, os jovens então se sentem diferentes quando percebem que são homossexuais ou bissexuais. Quando foram esclarecidos desses sentimentos em algum momento, algum psicólogo, algum amigo chega, fala sobre esse problema, eles começam a cair a chamada ficha, mas realmente eu sabia que era diferente. E em algum momento essa situação de você achar que é, ou se adaptar como identidade ao seu gênero, em algum momento, e isso ocorre muito mais vezes a partir exatamente da adolescência. A pessoa até aqui era educada e achava-se como tal, né? De assim, como hétero, e de repente descobre nele a homossexualidade, essa orientação diferente. Isso explode, isso acontece, é muito comum acontecer, sobretudo nesse processo da chamada, o momento da positivação, né, do homem começa a entrar nas afirmações, nas afirmativas do processo de busca de identidade. Então, essa homossexualidade surge então na adolescência. E em outros já está um pouco já na fase adulta. É interessante notar que essa orientação de suposto heterossexual, quantas pessoas deram cadáver que achavam que eram diferentes, até em que algum momento, talvez aí a sociedade hoje tenha ajudado mais a alguns saírem da gaveta, como diz, do armário, sei lá o quê, né? E que entram por outro caminho. Porque descobre exatamente essa diferença, né, nessa outra orientação. Por exemplo, sob o ponto de vista espírita, penso que não é possível ter plena compreensão desses temas sem a chave da reencarnação. É impossível. Dentro da visão materialista, a gente vai ficar divagando o tempo todo com belíssimas palavras, dentro da retórica academicista, né, com lindas e brilhantes palavras, mas sem, efetivamente, nós podermos, digamos, despertar consciência para a realidade. Fica só em torno, né, de periferias acadêmicas, né? E isso não, digamos, não resolve o problema, mas não consegue aprofundar. E aprofundamento da questão, nós temos que levar em consideração a ferramenta que nós espíritas temos, é a certeza da nossa pluralidade de existência. Isso nós não podemos perder esse foco. E eu acho que é quase que impossível uma melhor compreensão sem a reencarnação. Você, mesmo trabalhando do seu ponto de vista da biogenética, de qualquer tipo de, no campo da psicologia, da antropologia, eles vão ficar em periferia de melhor compreensão dessas multifacetadas identificações e orientações das criaturas humanas no campo da sua sexualidade. Outra coisa que eu coloco, não há muitos estudiosos espíritas. O que eu falei para o Renato, eu não vou falar aqui, que eu estudei um espírita consagradíssimo no meio espírita, e ele falou besteiras que... Eu não sei se quando ele escreveu foi na década de 80 ou 70, o livro dele é muito famoso, não vale aqui citar, porque senão foi o Jame que me pediu para não citar. Né? Eu prefiro não citar. Senão citaria, porque ele é... Quando eu escrevi meus artigos, são vários artigos que eu escrevo sobre esse tema, sobre um variante enorme de situações reais, de fatos reais, não somente suicídio, mas outros tipos de situações que eu vou e desenvolvo sob uma ótica mais ou menos espírita, né, esses temas. E esse livro realmente me decepcionou muito, porque ele vê de uma forma extremamente preconceituosa a questão do tema homossexualismo, ou homossexualidade. Bom, como eu disse que não há muito estudioso sobre o tema, para um diálogo profícuo com pesquisadores que trabalham na área da psicologia ou na área da sociologia. Sob o ponto de vista espírita, eu coloco mais o sexo, rigorosamente sob o ponto de vista espírita, dentro do que eu também alimento como certeza. Ele é planejado no mundo espiritual, antes da concepção, correto? É o que nós mais ou menos aprendemos, né? Segundo a necessidade de cada espírito. Também está lá no livro dos Espíritos, na questão 200, 201, 202, que está tratando bem desse assunto.